Então vamos lá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar, lives diárias que a gente faz ou aqui no Instagram, ou no ou no Facebook, ou no YouTube, tudo para falar e conversar com você e passar estratégias, técnicas, os truques e os segredos que você precisa saber se quiser conquistar a sua aprovação. Seja você alguém que está começando do zero, do absoluto zero, seja você alguém que já estuda há algum tempo e está batendo na trave, ou simplesmente não consegue melhorar o seu desempenho, seja qual for a sua prova ou concurso público, você está no lugar certo. Muito bom dia, meu nome é Roberto Mizuki, se você ainda não me conhece, um prazer estar aqui com você e que bom que você está comigo, porque hoje a gente vai para mais uma live dos 100 profistas, os nossos 100 guerreiros que a gente tem mentorado ao vivo, né? Então hoje aqui é uma sessão de mentoria ao vivo em que eu vou convidar alguns dos nossos guerreiros, 2 alunos hoje, e à medida que eu for perguntando para ele, sabendo dos estudos dele, você vai acabar aprendendo bastante também, tá? Então vai ser muito bom ter você. Hoje a gente vai ter a Bruna e depois a Fernanda. A Bruna Medeiros, depois a Fernanda vão estar aqui com a gente hoje. E olha só, essa semana é uma semana especial. Por que, Roberto, é uma semana especial? Porque a gente está acontecendo aqui, durante essa semana, a Jornada da Aprovação. Um evento único, um evento em que a gente começou na segunda-feira e a gente transmitiu a aula 1 da jornada. E durante essa aula eu falei sobre as 3 falhas que todo candidato comete, mesmo sem saber. Talvez seja alguma das falhas que você pode estar cometendo nos seus estudos e por isso você não consegue os resultados que gostaria. E eu vou lhe provar, ou melhor, tenho lhe provado, que é possível sim você aumentar até 93% os seus acertos em questões de qualquer prova ou concurso público em apenas 3 meses e finalmente ser aprovado com o método, com a ajuda do método 3.1, um método que eu criei. E hoje a gente tem a live, a aula 02, a jornada da aprovação, portanto, que está acontecendo de segunda e vai até domingo. É composta de 3 aulas ao vivo. A primeira eu já transmiti na segunda à noite, 8 horas de Brasília. Se você perdeu, você precisa assistir o replay dela, que já está disponível. Basta clicar no link da minha bio. Tem a minha foto e logo embaixo vai ter o link. Você clica lá e você cai direto na aula 1, que já foi transmitida e o replay tá lá. Mas é importante que você veja a aula 1, porque a aula 2 é uma sequência natural da aula 1. E na aula 2, hoje eu vou transmitir às 8 horas da noite. Se você vai estar comigo às 8 horas da noite, digita eu aqui nos comentários. A aula tá incrível, essa aula 2, onde eu vou tratar sobre os mecanismos do método 3.1. 8 horas de Brasília, não perca a aula 2 sobre os mecanismos do método 3.1. E, além dessas 3 aulas, a jornada também é composta de outras atividades. A gente ainda preparou, eu e minha equipe, um grupo de estudos do método. É uma comunidade dentro do Facebook. Roberto, eu não tenho Facebook. Cara, faz o teu Facebook rapidão aí, pega um e-mail qualquer, depois dessa minha live, você entra lá no Face, faz a tua inscrição na jornada e você já cai dentro da comunidade, solicita o seu acesso, que eu tô lá junto com a minha equipe para tirar sua dúvida. Já tem milhares de participantes, centenas de milhares de comentários respondidos. E lá tá muito, muito, muito bom. Por quê? Porque dentro da comunidade a gente tem colocado lives que eu tenho transmitido e que não estão mais em nenhum outro lugar. Só estão lá. Então, se você perdeu alguma das outras lives, fora essas 3 aulas ao vivo, é lá que você vai encontrar. Por exemplo, eu já fiz live com alguns outros do bate-papo com o Roberto, que tá lá e não tá no YouTube, não tá aqui no Insta. Além disso, a gente tem caderno de exercícios. Além disso, a gente tem lives exclusivas para quem tá na comunidade. Por exemplo, ontem às 18 horas,
Eu fiz uma live só para quem está na comunidade, exclusivamente para responder as perguntas da galera e revisar a aula 1 da jornada. E na quinta-feira, para quem estiver na comunidade, 18 horas, vai ter aula de revisão da aula 2, que eu vou transmitir hoje, 20 horas de Brasília. Então veja, a comunidade é uma extensão da jornada. Você não vai ficar só nas aulas da jornada transmitidas ao vivo, vai para a comunidade, porque lá você vai ter acesso a material, caderno de exercícios, aulas exclusivas, lives exclusivas, conteúdo exclusivo, ou seja, você não vai ter o pacote completo da jornada se você só ficar nas aulas. Mas seja como for, você é meu convidado para hoje à noite, 8 horas da noite, horário de Brasília. E dá um bom dia aqui antes de botar a Bruna. A Bruna já está por aqui, Bruna? Se estiver por aqui, já pode até solicitar aqui sua participação. Para a galera que está aqui, a Milena, a Cintia, a Aline, a Yasmin, a Emily, a Micaela, o Teodoro, o Rodrigo, o Luciano, o Felipe, o Sanches, grande Brunão, mais um dia de aprendizado, tamo junto. Felipe, a Rita, o André, o Diego, a Sandra, o Bolacha, o Luciano, o Hit tá aqui também, a Marta, a Ana Ogata, Lúcio, a Alessandra, a Sandra, a Emily, a Tailã, o Bolacha já falei, a Fabi, o Alessandro de Paraupebas, Paraná, a Isla, o Bruno, a Tati, nossa, tem um monte de aluno aqui também, né? Você que é aluno meu, jornada tá show, galera. O Alessandro falando, tem que assistir a jornada. As lives começam, Nath, as lives começam hoje às 8 horas da noite, tá? É a aula 2, ou melhor dizendo, nem as lives, é a aula 2 da jornada, vocês não podem perder. O Tiagão tá por aqui, bom dia, meu velho. Fábio, Gilvan, o outro Fábio, Jussiano. Gente, ó, e só mais um detalhe, você que tem me enviado algum direct, ó, galera que o eu vai estar junto comigo, já liguei o despertador, boa Marta, para você não perder, não se esquece de acionar o seu despertador, é uma boa dica, né, para você não perder a aula de hoje, 8 horas da noite. Então, olha só, deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui a nossa Bruna, e é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o Insta dela, bruna.coetes. Deixa eu ver se ela já tá aqui, a Bruna. Vamos ver aqui, Bruna. Deixa eu ver, a Bruna. A Bruna tá aqui. Então, vamos com a Bruna, que tá estudando para magistratura. Sensacional. Oi. Bom dia, Bruna, tudo bom? Bom dia, tudo bem? De onde você tá falando? É Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uau, bastante frio aí, hein? Muito! Chovendo ainda. Sensacional. Que bacana falar contigo. Conta um pouquinho aí, se apresenta pra galera, de qual concurso. Magistratura, né? Já tinha falado. E como que foi os seus estudos? Como que vinham os seus estudos? Conta um pouquinho da tua história. Eu sou a Bruna, eu vou estudar para magistratura, já estou estudando magistratura estadual. O meu estudo era totalmente desordenado, né? Lia lei seca, fazia questões, mas sem nenhum método. Mas eu estava iniciando. Eu sabia que eu precisava de algum método para estudar, para aprender a estudar. Pesquisei muito e te achei, acompanhei muitos vídeos no YouTube, muitos mesmo, adorei. E aí me inscrevi para a turma. Sensacional. Bem objetivo e prático, Roberto. Ó, pesquisei, vi lá e deixa eu te perguntar. Houve alguma coisa que quase te impediu assim de entrar no programa? Como é que foi essa decisão? Depois que viu as lives lá no YouTube? E aí? Na verdade, não. Eu sou muito assim de pesquisar bastante, comprar ideia. Então, eu olhei muito vídeo teu, adorei assim a tua abordagem, o teu entusiasmo. E pensei, eu vou me jogar. Vi muitos depoimentos positivos, e aí quando eu pensei em fazer, só foi, assim, não fico questionando, não fico duvidando, e é sensacional, não me arrependo, vale muito a pena. Que bom ouvir isso. O que é que mudou então nos seus estudos, Bruna? Porque você falou assim, Roberto, Tudo! não tinha um método, eu estudava aleatória, só lei seca, e aí? O que está mudando? O que você já Fazia sente? Já questões como... também. Tá. Eu fazia questões, mas assim, um dia eu lia a lei seca, no outro eu fazia questões, era uma coisa muito bagunçada. E aí Aham. mudou completamente, porque a gente percebe que tem que ter uma organização, que tem que ter uma clareza.
Nossa, foi da água pro vinho, né? Nossa, muito bom. Fico feliz de ouvir isso. Então você está me dizendo que a mudança para aplicar o método te trouxe mais entusiasmo, você está mais motivada para estudar? Como é que você está se sentindo hoje? Nossa, outra estudante, realmente motiva porque a clareza, né? Ela te mostra para onde tu tem que ir, o que que tu tem que fazer. Ah, hoje eu vou estudar, eu vou revisar, eu vou fazer a leitura da matéria, eu vou ler os artigos do que eu estou estudando, daí quando eu terminar o capítulo eu vou fazer as questões, senão eu vou continuar a revisão no próximo dia que eu estudar aquela matéria. Então, a gente sabe que tem um passo a passo a seguir, né? E é bom ter um passo a passo, né? Porque o passo a passo ele meio que mastiga o caminho, né? Você consegue. Você diria que dá para. Eu não sei se cortar caminho é a melhor palavra, né? Porque não é que você não vai estudar, né, Bruna? A gente não está falando de uma fórmula mágica, a gente está falando de um processo de crescimento gradual, que eu tenho certeza que você já deve estar vivendo isso. E, Sim. como efeitos colaterais, você tem essa coisa da motivação, essa coisa da disciplina, da vontade maior de estudar. E falando de resultado, você já sente melhorias nos seus percentuais de acertos? Como é que você foi do teste de nivelamento? Quantas disciplinas você está estudando? Conta um pouquinho para mim da sua organização hoje. O teste de nivelamento eu fiquei em primeira fase em todas, o que não era de se esperar, eu já esperava, na verdade, porque eu não tinha começado a estudar fazia muito pouco tempo. Uhum. Então, eu já imaginava, né, porque a magistratura é um concurso mais difícil, todos são, na verdade, todos têm a sua dificuldade, mas a magistratura em si é um concurso de muitas fases e exige bastante, né? Perfeito. Então, eu já imaginava esse resultado de primeira fase. E agora eu estou estudando 3 matérias: Direito Civil, Processo Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu não consigo estudar muitas horas, né? Eu estudo 2 horas por dia, porque eu tenho nenenzinha pequena, que complica um pouco, mas estou indo e já percebi nas questões, sim, uma melhora. Em relação à organização, eu sempre fui, assim, organizada na vida, só que nos estudos eu não sabia a maneira de fazer isso. E o curso traz Hum. esse caminho de como fazer isso. Eu sempre achei importante organização para tudo. Então, está sendo maravilhoso. É engraçado isso. Até para temperar um peixe depois do café da manhã, você tem que ter organização, né? Hoje eu estava na cozinha depois do meu treino com a minha esposa e ela olhou ali, a gente tinha comprado um peixe ontem e já tinha uma banda de limão. Eu olhei a banda de limão e falei, não, já vou deixar temperado porque o almoço já está pronto. Então, a gente começa a cortar caminho, começa a ter ideias do seu dia a dia, de como você consegue fazer mais com menos tempo. Para você que é mãe, né? E que tem poucas horas para estudar, isso não é impedimento para você começar com poucas matérias e aos poucos crescendo o seu percentual de acertos. Você já vê uma mudança em relação à sua nota do nivelamento nessas 3 matérias para o quanto você está acertando hoje? Eu consegui terminar um capítulo de ECA e Direito Civil, os capítulos são grandes, e Processo Civil também, eu ainda não terminei para chegar nas questões, mas o do ECA, sim. Quando eu fiz as questões, eu acertei 8 de 10. Então seria 80%. 80%. E no nivelamento? Ah, eu não Lembra lembro de quanto ficou? cabeça, porque eu não tô com um computador aqui. Mas ficou menos de 50 o ECA. Muito bom. Sensacional, né? 50 para 80. Aí alguém falaria assim: Ah, Roberto, mas você pede para fazer as questões e tal, depois do estudo, e é mais fácil. O que você responderia para eles? Que não é porque você leu a matéria que você entendeu, né? E Sensacional. Maravilhoso. Eu não tinha, às vezes eu a não gente teria acha que entendeu, mas não Sim, entendeu. sim. É porque sabe o que eu te provoquei, Bruna? Porque eu sei que muita gente vai pensar: ah, mas aí é fácil de acertar, porque eu quero ver meses depois, quando você lembrar na prova. E aí, qual que é a resposta para essa galera que pode estar pensando assim? Que a primeira coisa que a gente faz no dia é a revisão. Então a revisão vai te trazer essa lembrança, essa memória no dia da prova. E você E é vai importante continuar fazer acertando os 80% lembrando dessa prova. 80%, com certeza. Ó, eu tô. Porque não é, Uhum, fala, fala. porque a pessoa fazer questões de uma matéria que não está estudando confunde. Eu sempre fui a favor disso, assim, já em relação ao método. Então, o método está me trazendo várias coisas que eu já acreditava.
Até Uau, tem um livro muito do bom. professor Pierluigi, ele fala sobre escrever. Eu sou da época do caderno, eu gosto de ter o caderno de ouro ali escrito à mão. Então, Uhum. tu tem que escrever pontos para lembrar. Quando eu estou estudando também, eu escrevo no meu livro ali algumas coisas que eu me lembro, ou se eu não sei alguma palavra, eu vou e pesquiso qual é o sentido e coloco ali. Então, eu vejo que isso tudo traz um crescimento, né, na hora do estudo. Não só do vocabulário, como também dos gatilhos, né? Revisão. Com E é um certeza. conjunto de pequenas coisinhas que a gente vai fazendo ali. Eu só te provoquei porque muitas vezes o aluno, ao invés de encontrar um caminho mais simples, mais fácil, ele complica demais, né? Ele torna o estudo dele mais, mais truncado, mais complicado, como se o estudo em si de tantas matérias, né? Magistratura, a gente está falando de 15, 16 matérias, já não fosse complicado o suficiente para dificultar a É nossa verdade. vida. Então, tudo que a gente pensa e tudo que o método traz é para facilitar o aprendizado. E o que o aluno precisa ter é exatamente o que você falou, cabeça aberta, se jogar, não ter medo de, vou começar com... Como é que foi essa história de começar com 3 matérias para quem tem que estudar 16? Você sente alguma angústia por isso? Ou você entende que daqui a mais 2, 3 meses você vai estar com 6, daqui a talvez 6 meses você já vai estar com metade do edital, acertando 80% em todas elas? Como é que foi essa história de começar com poucas matérias para você? Ah, talvez eu seja uma estudante assim meio peculiar, porque, como eu te falei, eu mergulho de cabeça, eu compro a ideia, não questiono, porque eu já tinha pesquisado muito antes, né? E Uhum. para mim, começar com 3 matérias está sendo excelente, porque com o pouco tempo que eu nem tenho como estudar mais. E eu sei que a magistratura é um concurso que vai me exigir mais tempo de preparação. Eu não vou conseguir me preparar para a magistratura em 3 meses, por exemplo. Então, tá dentro do que eu esperava. Eu estou conseguindo ter um estudo claro, sem confusão, e eu sei que eu vou atingir os objetivos, porque é um passo de cada vez. Não adianta a pessoa querer correr sem ela ter aquela base e fazer mal feito. Eu já sou de fazer metódica mesmo, faz bem feito, segue o passo a passo ali que vai dar tudo certo. Uau, eu escuto uma aluna que, né, tão pouco tempo de método, já com essa visão do caminho, eu não consigo pensar em outra coisa senão sua aprovação muito em breve, porque você já traz dentro de você, parece que todas as respostas para o que tem que acontecer. Você está totalmente fora do que a gente vê que não dá certo. Querer estudar com várias matérias, querer apressar o passo, querer engolir tudo sem qualidade. Não é a quantidade, né, Bruno? É a qualidade do estudo que a gente faz. É E dá para qualidade. perceber claramente que, eu não sei se você sabe, mas de todos os estudos de caso de alunos nossos, eles têm a mesma atitude e a mesma mentalidade que você. Eu vou fazer o que o método propõe, vou um passo de cada vez e vou chegar lá. Eu não tenho dúvida que você vai ser muito bem sucedido. Em breve a gente já vai estar comemorando a primeira fase, né? Quem sabe Legal. já uma primeira aprovação, que vai ser aquela fagulhazinha, né? Que a gente precisa para dar aquele gás maior. Mas até lá tem simulados, tem fase 2, fase 3 e evolução constante, permanente. Muito obrigado pelas suas palavras de verdade. Eu não lembro de ter Imagina. entrevistado Eu que agradeço. uma aluna assim com pouco tempo e já com a cabeça tão certa, tão focada e tão alinhada com o método 3.1. E eu vejo aqui que você está me perguntando sobre as demais fases do concurso. É essa a sua preocupação hoje? Sim, porque eu acho que em relação à primeira fase, por ser objetiva ali, o método traz muito claro o que, que eu preciso fazer. Então, eu já estou procurando Uhum. fazer. Embora eu saiba que a segunda, a terceira fase vai demorar bastante tempo para ocorrer, mas é o tempo que eu Uhum. tenho contigo, eu tenho que aproveitar agora para te perguntar, né? Claro. Então, a prova discursiva, eu acho que ela exige uma profundidade maior em relação a material. E como é que Sim, fica isso? Porque dentro do método a gente, né, constrói primeiro aquela base com o material mais sucinto para depois, quando eu evolui. estiver num nível mais elevado, isso, conseguir pegar material mais aprofundado de cada matéria. Mas qual é o Perfeito. momento? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escolher? Boa pergunta, excelente. Ó, um dos fundamentos do método é a intensidade dos estudos. Tá lembrado dessa aula? Sim. Que nos diz que, eu vou só dar um contexto aqui para a galera que está acompanhando, pode não estar familiarizado. O que é a intensidade dos estudos? Ela diz que a gente precisa estudar aquilo que mais importa com mais intensidade, o que menos importa com menos intensidade, o que a gente mais precisa com mais intensidade, o que a gente menos sabe com menos intensidade e por aí vai. Então, da mesma forma, as fases foram pensadas para que você dê uma intensidade maior para as outras fases do seu concurso, e aí no caso carreira jurídica, né, que tem
prova discursiva, depois prova de sentença, depois prova oral e depois prova de títulos, UFA, né? 5 fases. Para que você, quando atingir a fase 3 nas disciplinas, olha só, quando atingir a terceira fase, ou seja, uma intensidade muito alta, né? Você já domina muito aquela matéria, está acertando mais de 80% em todos os assuntos, né? Tô falando da disciplina e não num assunto só. Começar ali sim a sua preparação para a prova subjetiva, para a prova aberta, né? Então, na aula da fase 3, você vai ter um passo a passo. É porque eu acho que você não deve ter assistido, né? Você, como uma boa aluna, já sei que você observou que eu falei. Não veja a aula da fase 2 e nem a aula da fase 3 se você não tiver matérias da fase 3. Mas está lá escondidinho na aula da fase 3, o passo a passo, exatamente os outros, iguais os outros passo a passo, só que para questões subjetivas. E a questão do material, né? Te respondendo, também vai estar lá os critérios para você escolher esse material, que invariavelmente vai passar por você pegar um manual longo, né? Então, civil aí, você vai acabar pegando não sei, eu não lembro nem. Diz aí para mim uns doutrinadores atuais de direito civil, porque eu estou meio desatualizado da história de civil. Eu gosto do Pamplona. Eu gosto do Sanseverino de Tarso. Tem o Pablo Stozzi também, né? Gosto dele também. Pronto. Você acredita que os dois foram meus professores durante a graduação, após o mestrado e a preparação para concurso? De verdade. O Pamplona, inclusive, me ajudou na minha dissertação de mestrado, porque eu sou da Bahia, eles são baianos, né? E era a escola baiana ali que naquela época me ajudou muito na minha preparação. Mas, enfim, então é esse momento que você vai fazer essa mudança para uma doutrina mais pesada. E olha só, quando você chegar nesse momento, você vai pegar esses livros e vai ser assim... Você gosta de leitura? Você tem algum gênero de leitura que você curte? Não sei, romance, ficção? Você faz outras leituras? Sabe um livro assim... Eu não tenho um gênero específico, eu tenho um critério. Eu acho que o livro tem que me prender. Eu tenho que ter vontade de ler ele. Então, independente do que for, eu acho que se o autor tem essa capacidade de prender, eu tô lendo. Perfeito. Vai ser exatamente isso, sabe por quê? Porque quando você chega nesse momento e pega um livro desses caras, ele vai te prender porque você vai só folheando e lembrando de um monte de coisa que você... isso aqui eu lembro, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Opa! Vai instalar pequenos pedaços, ou de forma de interpretação, ou de uma explicação nova que daquele jeito ainda não tinha encaixado na tua mente, porque você já está acertando muito. E aí você vai fazer uma leitura assim, como se fosse uma revisão geral, aprofundando e só marcando aquilo que você nunca ouviu falar. Então esses livros vão ser livros assim para literalmente lhe fazerem mergulhar na matéria e alcançar um nível de profundidade assim bizarro, ao ponto de você... É por isso que eu falo assim, as pessoas ficam muito confusas, né, em querer se preparar para a fase subjetiva oral sem nem ter essa base. Ela não vai chegar nessa fase, não vai chegar nessa fase se ela não tiver essa base teórica primeiro que a gente está construindo por meio de um material mais sucinto, por meio de um estudo adequado com as fases, para que você realmente crie essa teoria toda, essa bagagem que é necessária, até para compreender o que esses doutrinadores vão falar. Porque eles vão fazer você literalmente passear e viajar por aquilo que você já sabe, até amarrar o ponto ali, sabe? Até chegar num determinado momento que ele vai fazer, mas tem essa divergência doutrinária aqui, e você precisa saber dessas coisas, porque é o que eles cobram nas provas, né? Saber se você sabe das correntes e por aí vai, principalmente na área jurídica. Então, é importante você aguardar essa sua maturação para chegar na fase 3 e lá vai ter a aula específica para você responder as questões subjetivas e para você fazer a troca do material. Roberto, e prova de sentença e prova oral? O método não prepara para isso. O método ele vai te ajudar a chegar até aquela fase ali e aí, não sei se eventualmente a gente vai criar um módulo específico para isso, quem sabe mais para frente, mas hoje a gente não tem aula ainda sobre sentença, aí eu recomendaria você realmente... Mas você vai estar no nível... Mas tem muitos cursos também, né? Sim. E aí eu já vou conseguir aplicar o método encaixando dentro daquilo do outro curso, né? O estudo da subjetiva nada mais é do que você usar o conhecimento teórico que você ganhou para passar na objetiva na forma discursiva, né? Na forma escrita. E que eu adoro, sinceramente. Eu prefiro a segunda fase da OAB do que a primeira. Engraçado você falar isso, porque a minha história foi exatamente essa também. Eu penei para conseguir passar na primeira fase, porque eu fazia tudo errado também, né? Eu não entendia como estudar. Mas eu sempre gostei de escrever. E eu sempre gostei de ler os grandes livros, os grandes manuais. Então, lá na minha época, quando eu estava me preparando, era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu adorava escrever, adorava ler os grandes manuais, mas eu tinha muita dificuldade com lei seca, eu não tinha essa organização toda. Então, eu levei
bons anos aí só para conseguir a primeira. Quando eu conseguia passar na primeira fase, aí a segunda fase eu já estava dentro também. Então, que bom saber que você já tem esse prazer de escrever e de leitura, porque tudo que a gente precisa fazer é resolver a primeira. Provavelmente, quando você chegar na segunda, você já vai estar muito pronta para ir avançando no seu concurso. Nossa, que maravilha. O teu curso é muito completo, porque realmente eu não tinha olhado essas aulas, porque quando tu falou, se tu não tá nesse nível, não segue, eu já parei ali naquele momento e eu não tinha visto. Se eu tivesse visto, se eu tivesse te desobedecido, eu saberia, não estaria perguntando aqui. Mas é importante obedecer. E como tu Nossa, falou, né? Aham. A pessoa não pode querer avançar antes de saber o básico, porque como é que uma pessoa que não é alfabetizada vai entrar na faculdade? É impossível. Tu tem que seguir aquele caminho, tem uma ordem lógica para tudo, né? É isso que eu digo para os Sensacional. nossos colegas que estão aí e que são um pouco afobados, não sintam essa pressão, vão com calma, vamos fazer bem feito que vai dar tudo certo para todo mundo. Gente, escuta essa moça aqui, porque essa Bruna aqui, ela agora me deu um aqui que eu, uau, muito bom. É exatamente isso. O cara não pode querer entrar na aula lá dos chefes de cozinha sem nem fazer um ovo frito, né? Meu amigo, faz um ovo primeiro, aprende a fazer um arroz, não queima o arroz. Eu tô falando de comida, né? Hoje, né? Acho que tô com fome. Só treinei, não deu tempo de tomar café ainda. Só tomei meu expresso aqui pra gente iniciar. Bruna, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua Igualmente, participação. Eu posso te ajudar de imagina. mais alguma forma? Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não, Qualquer só uma. tenho que te agradecer, assim, olha, por tu ter criado esse programa, ter trilhado esse caminho por nós que quem inicia assim como eu, não vai precisar passar por tantos erros, né? Seguindo ali o programa e eu estou completamente satisfeita e quero ainda, depois da minha posse, te agradecer pessoalmente. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Uau! Vai ser um prazer. E nos mantenha Com informados, tá? Eu vou ficar com muito feliz de certeza. saber. Roberto, fiz o simulado lá, passei para fase, fiz outro simulado, pulei de tanto para tanto. A gente fica muito empolgado com esses resultados, porque são esses resultados parciais que vai fazer a gente chegar na aprovação. Então, mantenha contato lá na comunidade, Com comigo aqui no certeza. direct. Vai ser um prazer escutar essa sua história de construção aí, crescimento contínuo, viu? Muito obrigada. Valeu, Bruna. Um abraço para você. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito bom. Olha aí, galera. Sensacional. Que mentalidade. Gente, sério, de verdade. Deixa eu voltar aqui, ativar os comentários. Vocês perceberam o que a Bruna falou? Se todos vocês, se todos vocês que vão entrar na turma 15 compreenderem tudo que ela falou, gente, o estudo é feito com calma, o estudo é feito com qualidade, não adianta pressa, você não vai. Concurso público, pessoal, concurso público não é a curto prazo. Escuta o que ela falou, vai começar com poucas matérias, mas com qualidade. Ela já saiu dos 50%, já foi para os 80% de acertos ali. Então, é essa construção dia após dia, mas de uma forma ordenada, de uma forma organizada, de uma forma que você vai vendo o seu próprio crescimento. Não fui eu que falei, aqui não existe nada de, não, muito pelo contrário, né? É algo que é um processo totalmente concatenado, totalmente costurado, de forma que vai fazer você sair de onde você está e chegar no seu momento de glória, né? De aprovação, de satisfação, de resultado, entende? Isso é construído dia a dia e principalmente com a mente aberta, igualzinha da Bruna, né? Bruna, obrigado de novo. Achei incrível aqui a sua humildade, a sua tranquilidade, né? Vai ser uma juíza muito foda, viu, velho? Porque, especialmente quando às vezes eu vejo alunos que querem ser juízes, que querem ter um cargo os cargos mais difíceis, os cargos mais concorridos, às vezes o aluno ele não tem essa humildade, essa tranquilidade de querer aprender, de querer ser iniciante, né? Não tá tudo bem você ser iniciante, cara. Todo mundo teve um início. Eu tive um início. Quando eu comecei, eu cometi vários erros. Eu fui reprovado 21 vezes. Então, o trabalho que a gente faz aqui é permitir que você não caia nas mesmas ciladas, não caia nas mesmas armadilhas. Não, e você vai cair sem querer, a não ser que você realmente abra a sua cabeça, ouvidos muito abertos, para compreender que existe um caminho, existe uma forma de você chegar lá com qualidade, com os pés no chão, trabalhando, estudando, claro, não tem fórmula mágica não, irmão, não existe almoço grátis. Você não vai ganhar um salário de 25, 30 mil reais por mês para o resto da sua vida de graça, não, não vai vir de graça, não. Você vai ter que fazer a sua parte, pagar o preço. Mas vamos pagar o preço de uma forma mais inteligente, né? De uma forma mais tranquila, mais ordenada, mais eficiente, né? É isso que o Método 3.1 faz para você e te ajuda.
Então, muito bom, né? A gente já começar a nossa manhã assim, com essa mentoria aqui, e fico feliz demais de saber que ela está num caminho muito positivo. Olha só, agora vai ser, deixa eu ver aqui, depois da Bruna, é a Fernanda. Deixa eu ver se a Fernanda já está por aqui. Pega ali o Insta dela. Fernanda. Tá aqui a Fernanda. Vamos embora então de Fernanda. Oi, Roberto. Bom dia, Fernanda. Tudo Bom bom? dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Prazer falar contigo. De onde você está falando? Eu falo de São Paulo, São Paulo. Tá na capital mesmo? capital. Sensacional. Eu tô vendo aqui que você está estudando para a área de controle, não é isso? Isso. Vou Muito prestar bom. para o TCM, né? São Paulo. Aham. É a primeira vez que eu presto concurso, né? Então, eu estou saindo de organização privada para poder arriscar um concurso público. Então, eu sou iniciante mesmo, né? Uau, Começando do uau. zero. Começando do zero. Olha só, me conta aí, como é que tá sendo aí esse seu... Tá fazendo essa transição, então? Você já saiu do emprego, ainda tá lá e tá fazendo esse Não, momento? estou no emprego, estou trabalhando e estou estudando, né? Se eu conseguir no concurso, aí eu saio da empresa. Entendi. Então tá conciliando as duas coisas. Sim. Muito bom. E aí, como é E que estão... aí, então, tô começando do zero, né? Eu não tinha método, né? Eu era muito mais de videoaula, Olha, estudante passiva, e aí eu vi que não estava resolvendo nada, eu não estava conseguindo assimilar nada. E aí eu falei, não, preciso arrumar um método para estudar. E eu comecei a pesquisar, e aí no YouTube eu te encontrei, e aí assisti um ou dois vídeos seu, gostei do método, senti verdade na sua proposta, e aí eu comprei o curso e estou aplicando, estou gostando muito. e aí, como é que tá sendo esse momento? Foi desafiador fazer o teste de nivelamento, começando do zero? Como é que foi isso, Fernanda? É, foi um pouco porque tem algumas matérias que eu não tenho conhecimento, né? Então eu zerei em várias matérias, né? Uhum. E aí eu pude sentir também em que nível que eu estava. Todas as matérias praticamente eu no nível um, né? Só português que eu fui para o nível 2. Boa. E, e aí eu comecei a aplicar o método, né? E me regrar. Eu tenho muita dificuldade com leis. Então, a minha primeira dúvida é como estudar leis, né? E com relação ao material. Eu não tenho nenhum material, porque eu sou formada em contábeis. Tá. Então, desde a faculdade, as minhas matérias que eu sempre ficava lá raspando era direito. Então, eu tenho dificuldade com direito, de estudar leis, de ficar lendo. Eu começo a ficar enfadada, meu pensamento começa a viajar. Então, assim, eu queria dicas de como estudar e como aplicar, né, Vamos o lá. método. Então você está dizendo que você é muito bom com os números, é isso? Isso, Exatas. isso. Os números das exatas, não sei se você sabe, Fernanda, mas você sabia que os melhores advogados hoje do Brasil, os caras eram engenheiros e Jura? depois foram fazer direito? É verdade. Existe uma logicidade no direito, no aprendizado do direito, que diz respeito também ao cálculo matemático. Como assim, Roberto? São ciências totalmente diferentes. Não, não. Olha só, o que acontece? O estudo de tudo que é novo para a gente, né? É claro que, pô, Roberto, eu já venho de um histórico, né? De uma certa dificuldade durante a faculdade e tal. Sempre gostei de números. Mas o fato é que quando a gente aprende uma coisa, a gente consegue aprender o que a gente quiser. Não existe uma forma de você deixar de lado algo que você precisa para o seu concurso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você busque ter durante o estudo do direito é uma curiosidade nova. Esquece como já foi lá atrás durante a faculdade. Não traz isso para o presente, não, porque isso aqui pode estar, de alguma forma, impedindo você se aproximar da matéria com a curiosidade que vai ser muito interessante você ter, como se você estivesse conhecendo uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa, um novo amigo. Vai sem qualquer tipo sabe? Se você marcasse um encontro hoje com
uma pessoa que, te conheceu na internet, poxa, isso é tão legal, você está estudando para de controle, vamos trocar ideia, vamos só conversar sobre concurso. Se você chega ali, olha o perfil dela e começa a ver, nossa, olha quantas fotos essa pessoa tem, essa pessoa é assim, ela se veste assado, você não já chegaria para tentar conhecer ela com preconceitos, com formas como você visualiza ela sem ter ela, né, de fato, parado para conversar com a pessoa? Então, não julga o livro pela capa. Esquece aquilo tudo e começa a fazer o estudo do direito com um olhar literalmente de curiosidade, de investigador, né? Tipo, vamos lá, então quer dizer que eu vou conhecer essa pessoa aqui, quero saber de onde ela vem, quero saber quais são os hobbies dela, quais são as preferências dela, ou que tipo de pontos em comum a gente deve ter. E como você vem de contábeis, você vai perceber que a sua própria área do estudo, né, dos números e da contabilidade, tudo, ela é toda lastreada em legislação, né? Ela é lastreada em legislação. Sim. Porque você não consegue fazer nada que não esteja previsto em algum tipo de diploma normativo, seja uma instrução normativa da Receita Federal, seja uma lei federal, uma lei estadual, regulamento do ICMS, por aí vai. E se você parar para pensar, estudar regulamento de ICMS, para mim, pelo menos, mas aí eu tô falando com a cabeça do jurídico, né? Mas eu acho que é mais difícil entender o regimento o regulamento do ICMS do que ler a lei Candir, do meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que você já fez a parte mais difícil, que foi ir na parte detalhada, porque os regulamentos, os regimentos, eles são muito detalhados, né? Ele é a descrição minuciosa do que consta na legislação, e a legislação, por exemplo, a lei Candir aqui que me veio na cabeça, veio da Constituição Federal. Então, perceba, eu acho que você já está na ponta da estrutura do estudo da legislação. Você só precisa ir fazer um caminho reverso, que é ir pegando não o micro, né, o detalhinho de cada regimento, de cada regulamento, e ir pegando cada vez um macro, ou seja, saindo do pequenininho para ir para a visão macro. Isso aqui é o que está lastreando aquele regimento lá do ICMS. Então, tenta ter esse olhar curioso, né, de investigador, tenta ter esse olhar mais isento de qualquer... eu vou falar preconceito, mas você entende, né? Preconceito no sentido do que você já viveu. Uhum. E é absolutamente natural, Fernanda, a gente trazer as nossas experiências do passado pro que a gente está vivendo hoje. Eu entendo você. Roberto, eu tenho essa resistência desde a faculdade e tal. Mas se você se abrir, né? Se você literalmente abrir tua mente, perceber que ela expandida, ela vai absorver mais coisa, essa visão aberta que eu peço para os meus alunos, e você deve ouvir eu falar muito, né? Poxa, abre a sua cabeça para o método, né? Insiste, tenta, tem paciência, né? Porque é natural que quando a gente tem algo novo para fazer, a coisa não acontece da noite para o dia. Mas eu vejo que você já aprendeu talvez a parte mais minuciosa dessa legislação aí, que está dentro dos diplomas que você já vem estudando. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Eu acho que dessa forma você vai se aproximar com uma, né, como a gente está dizendo, com uma visão um pouquinho diferente. Não tem nada de errado em você ter dificuldade em alguma matéria. Eu odiava direito empresarial, Quando era dia de estudar empresarial, eu ficava de mau humor, sabe? Eu já ia pra minha cabine lá de estudo com a cara desse tamanho, tipo, meu Deus, eu vou estudar aquele negócio de novo, eu não entendo nada daquele negócio, odeio. Mas aí eu percebi, cara, não adianta, se eu tenho que me relacionar com a matéria, não adianta eu ficar só, né? Nem reclamar vai ajudar, muito menos achar que eu não vou aprender não vai ajudar. Então eu tinha que meio que me despir daquilo ali e sentar com paciência, com tranquilidade, sem pressa, que nem a Bruna, você chegou a pegar exatamente com aquele olhar, né, de iniciante mesmo, né, de qualidade. Deixa eu realmente parar aqui, deixa eu compreender, deixa eu me doar, né, minha atenção. Uhum. Para isso aqui. Porque eu estou patinando em AFO. Eu estou vendo que eu estou deslanchando em contabilidade pública, geral. E aí, quando chega em direito na AFO, que é uma das matérias que eu peguei primeiro, eu fico patinando, eu não saio do tópico. Eu fico, gente, eu preciso de algum método. E aí, eu estou estudando pelo meu material, né? E aí, também eu queria saber se eu posso estudar só por ele ou eu preciso comprar um JusPod, algum outro livro de direito para poder estudar. Para AFO? Você está perguntando? A AFO e tem direito constitucional, direito administrativo, que aí isso daí está para as outras fases. Ainda não priorizei, né? Com quantas matérias você está hoje, Fernanda? Estou com 4 matérias. Que são
Contabilidade pública, contabilidade geral e contabilidade de custos e AFO. E AFO. Então, no momento, só AFO que você está com, digamos assim, um entrave um pouquinho maior. Temos que trabalhar essa relação aí com o AFO, né? Mas com esse novo olhar, tenho certeza que você vai começar a deslanchar de novo, né? Paciência, tranquilidade, né? E carinho pela matéria, né? Carinho, olha para ela com esses outros olhos que vai dar certo. Para as matérias de direito, sim, mas não precisa se apressar, não compra material antes de você incluir ela no seu planejamento. Tá. Só vai atrás do material quando chegar o momento, que você vai virar fase 2 nelas, nessas 4, e, poxa, olha que louco, né? Quando a gente para pensar, quantas horas você tem de estudo por dia? Eu sei que você está trabalhando estudando, mas dá mais ou menos quantas horas de estudo? Eu estou procurando estudar 5 horas por dia. Eu acordo bem cedo, às 5h30, 6 horas. Aí depois do expediente, às 18 horas, eu pego para estudar um pouco mais. Boa, muito bom, né? Uau, olha aí. Galera que está em casa, quase 90 pessoas aqui. Você que trabalha e estuda, se liga aqui no exemplo da Fernanda, porque é assim que se constrói uma aprovação, é assim que você passa no concurso, né? Sem mimimi, né, Fernanda? Sem desculpinha. Sim. Não é porque eu trabalho e estudo que eu não vou passar, não. E que bom, com qualidade, né? Então, assim, deixa você virar a fase 2 e aí você vai atrás do material. O Juspod é muito bom, né? Eu sempre falo deles porque eu confio muito no material deles. Mas isso não significa que daqui para lá você não vai ter outros cursos, né? Ou outros materiais sendo disponibilizados, e basta fazer aquela pesquisa básica que a gente sempre fala para fazer, não é tanto o material, é como a gente estuda ele, né? Isso que é mais importante. Então, assim, o que eu vejo é que, poxa, você está com 5 horas, você lembra de cabeça qual é o percentual que você tem hoje de estudo, né, das matérias estudadas em cada uma delas? Ou você não marca? Lembra que você tem que marcar o número 1 ao lado dos tópicos? No nivelamento, eu fiquei em média 40%, 47% nas matérias. Uhum. E hoje? Então, hoje em contabilidade geral, por exemplo, os temas que eu tenho estudado, eu estou ficando com 80%, 87%. Sensacional. Então, eu vejo facilidade. Em AFO ainda estou abaixo. Eu fiz um primeiro tópico, que é a introdução, já vi que não entrou legal, aí eu falei, não, tem coisa errada, preciso focar aqui. E aí eu tô tendo dificuldade, porque quando chega o dia de estudo de AFO, eu já vou com aquele desânimo, eu falei, vou ter que ler. Com a cara daquela cara desse tamanho, mau humor, meu Deus do AFO, não acredito. Mas, ó, lembra dessa história, né? Eu também tinha. E olha que louco, deixa eu te contar, eu acho que eu nunca nem contei essa parte, mas eu fiz uma prova uma vez, uma das procuradorias que eu passei, e uma das 4 questões subjetivas, olha que maldade, né? Um edital gigantesco daquele, e eles botam 4 questões subjetivas, cada uma valendo 2,5. Em outras palavras, se você zera uma daquelas ali, você tem que praticamente fechar as outras 3 para estar com 7,5 ali e se manter lá. E eu lembro que eu tinha ido muito bem na prova objetiva. Eu tinha ido muito bem na prova objetiva e já estava ali, não sei se eu estava dentro das vagas ou muito próximo. Aqueles rankings que a galera faz, né? Claro que hipoteticamente eu estava muito bem classificado. Aí eu vou para uma subjetiva, aquela pressão, aquela tensão, e eu, meu Deus, o que vai cair? O que vai cair? O que vai cair? Aí eu vejo a primeira constitucional. Opa, beleza. É porque ainda tem esse detalhe, né? Não é porque caiu o que você sabe ou já estudou que você vai fechar 2,5, né? Você pode ficar ali com 2, né? 1,8 e tal. Mas zerar você não vai. Aí fiz a primeira, constitucional. Fiz a segunda, se eu não me engano, era administrativo. Beleza, direito público, eu sempre gostei de estudar, tava bem. Quando eu chego na terceira, diz aí qual era a questão da terceira. Qual era a matéria? Empresarial. Uau, Fernanda, empresarial. E eu olhei para aquela questão e falei, não, mas eu tinha estudado, eu tinha tido essa paciência, me relacionei bem com a matéria, aprofundei ela, comecei com o material, depois fui para um outro. Não é que foi a única questão que eu fechei na prova foi de empresarial e nas outras eu não fechei. Olha só, eu falo isso pra você e tô falando pra a mente, né? É uma coisa louca. Porque eu quero que você guarde essa ideia. AFO, você vai comer, como a gente fala aqui no Nordeste, comer com farinha e vai arrebentar no AFO. Você vai se tornar uma expert no AFO. O que você vê hoje como talvez um ponto que você precisa melhorar, vai se tornar na sua o seu grande trunfo, que talvez seja o seu diferencial na prova. Então você não pode enxergar de novo a matéria como você vem enxergando. Enxerga ela com carinho, tem paciência. Você tem filhos? Ainda não. Não.
Imagina que é o teu filho, teu primeiro filho. A gente não tem que ter paciência com o filho, tem que ter. Filho nem sempre vai fazer o que a gente quer, o que a gente pede, né? Às vezes vai ser rebelde, vai crescer mais assim. O Alfa é o teu filho rebelde, é o teu filho que você vai ter que ter mais paciência com ele, segura a onda, né? E não volta, lembra do método? Não é porque fez menos nos assuntos, né? Nas questões que você não foi bem. É claro que a gente vai ficar sempre comparando, mas as outras eu tô super bem, saí de 40 para 80. E no AFA eu não estou conseguindo esse desempenho, segue adiante, lembra, né? O método manda seguir adiante. Depois você volta, faz a revisão e tal, né? A parte do método em si, do passo a passo, tá ok, né? Não tem dúvidas não, Sim. né? Sobre questões, meu material, ele tem questões, após cada tópico tem questões comentadas da banca, depois eu tenho questões geral de diversas bancas comentadas, e depois eu tenho uma sequência de questões para eu resolver sem estar comentada. E eu queria saber se eu devo olhar essas comentadas, se eu devo estudar por elas também, ou se eu só faço as questões não comentadas. Não, eu acho que as comentadas elas vão trazer mais profundidade, né? Para você que eventualmente você vai acabar errando alguma, vai acertar outras, mas aí, como a gente fala, né? Na aula da semana 3 tem lá, né? O caderno de ouro, tem o passo a passo da resolução das questões, é interessante que você faça. Você não precisa exagerar demais, você pode fazer as não comentadas, mas vamos terminar primeiro as comentadas, né? Que aí você já tem ali a explicação do acerto, do erro, seja qual for, vai fazer o seu caderno de ouro, né? E vai dar sequência, mas questão sempre é bom, né? É bom que... É engraçado isso, a gente tem alunos de todos os concursos, todas as provas, e tem aluno que vem reclamar que não está encontrando questão, né? Na tua área eu acho que você não vai ter problemas. Eu não sei se você sabe, mas o que se fala de concurso é que da área de controle, né? A área fiscal, segurança pública e saúde são as áreas que realmente, mesmo com pandemia ou sem pandemia, está todo mundo atrás de todos os estados, municípios, enfim, a união de servidores voltados para essa área, né? Ou seja, a arrecadação diminui muito. Ontem eu estava lendo a notícia que saiu, né? Foi no G1. A arrecadação diminui muito. Então, o país, como um conjunto de atividades econômicas, está diminuindo, né? Ele está encolhendo. As pessoas não estão tão consumidoras. E aí o Estado precisa se aparelhar para conseguir arrecadar mais. Para conseguir, inclusive, controlar mais. Né? Não necessariamente a arrecadação, mas controle do gasto público também. Então, o que eu li, né, e faz todo sentido, e aí saúde e segurança pública, né, que são as outras carreiras aí que a gente também tem muitos alunos já passando, elas acabam sendo, junto com essa sua área de controle fiscal, acabam sendo as carreiras que necessariamente vão ter muita prova assim que isso tudo passar, né? Porque o Estado vai precisar se reerguer, né? Quando eu falo Estado, eu falo das contas públicas, né? Eu falo da sociedade que a gente vive, né? A gente não vive sem o Estado, né? O Estado ele vai precisar. E nós, como servidores públicos, vamos representar essas entidades. Então, eu acho que para você aí que está vendo essa nossa live e está querendo estudar, tem muita gente migrando para essas carreiras porque vão ser realmente as oportunidades. Mas quem começou na frente, né, Fernanda? Vai chegar na frente também, né? Quem já tá vamos aguardar, tá suspensa a prova, mas enquanto isso a gente estuda, né? Claro, pelo amor de Deus, né? Eu brinco aqui e falo assim, né, gente, se você tá esperando o seu edital ser publicado para começar a estudar, você tá de brincadeira na tomateira, né? Você não tá levando a sério, você é um amador, né? Você não tem chance, né? A gente tem que começar a preparação bem antes. Você também fala, eu vi aqui que você falou sobre redação. Então, eu tenho muita dificuldade em escrever, né, Roberto? E como esse tema não caiu no nivelamento, e eu também não sei como estudar isso, né? Então, eu queria ouvir alguma coisa a respeito de redação, como que eu devo, porque na minha prova eu vou ter 3 discursivas, né? Tá. E a redação, né? Então, eu vou ter que escrever bastante na prova. Então, a redação seria em formato de estudo de caso ou vai ser redação tema livre, assim? Não. Você sabe dizer? Argumentativa, né? Argumentativa, né? Tá. Mas é voltada para os assuntos do edital. Isso. Tá. Olha só. Até como eu antecipei com a Bruna, na fase 3 você vai começar a aplicar, né, as técnicas. Tem um passo a passo lá. E mais importante do que você se preocupar com isso hoje é você se preocupar em levar essas matérias até a fase 3. Porque o argumento, né, que você vai precisar
para defender o seu ponto de vista, para solucionar um estudo de caso hipotético que eles vão colocar lá, vai vir do seu estudo do AFO, né? Vai vir do estudo da contabilidade geral, da contabilidade específica, né? Então, você precisa ter essa base toda construída para poder dissertar sobre ela. E, de novo, vamos usar aquela mesma analogia do AFO para a redação. Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Vamos olhar com ela com mais carinho, vamos ter um momento mais para frente, onde você vai separar dentro dos seus horários o treino da redação. Porque para pensar que a discursiva nada mais é do que você substituir a marcação do X pelas palavras. E olha só, no dia a dia você faz questões todos os dias, todas as horas, então se você para depois de 2, 3 meses e contabiliza quantas questões de marcar você fez, vai dar lá 200, 300, 500, não sei. Quantas questões você fez? E quantas redações você fez? Então, para aprender a fazer redação, tem que fazer redação, tem que treinar. Só que não é o momento ainda de você se preocupar com ela. O momento inicial é da gente realmente... E eu entendo sua preocupação, tá? Você vê que é natural o aluno... mas como que eu vou chegar nisso? Eu já sei que eu tenho dificuldade. Deixa na geladeira, sabe essa expressão? Deixa na geladeira. Congela essa história da redação. Foca no que a gente tem hoje para resolver. Que vai chegar o momento e eu não tenho dúvida que você vai deslanchar, né? O que a gente precisa só é iniciar bem, com qualidade, construir essa base teórica toda. E na hora de colocar no papel é treino, né? É treino. Sabe como é que eu... uma outra historinha aqui para ilustrar, né? Lembra da história de empresarial para a AF e lembra dessa para a redação. A gente tem que dissertar, né? Fazer petições, né? De prazos, né? De recursos jurídicos, né? É uma das etapas da prova, né? Para o caso da Bruna, por exemplo, que faz sentença, ela vai ter que treinar. E eu lembro que eu não sabia nem a primeira linha que chama endereçamento na petição. Você tem que botar lá, né? O procurador tem que colocar lá, excelentíssimo juiz, não sei o que lá. Eu não sabia escrever isso. E eu estava numa segunda fase. Aí eu fui fazer um cursinho preparatório, já tinha passado, né? Veja que eu nunca me preocupei antes. É muito louco isso, né? Eu falo para vocês, mas é exatamente como eu vivi. Depois que eu passei, que eu fui, uau, agora eu preciso aprender a fazer petição. Eu nunca tinha feito na minha vida. Porque quando eu me formei, juro para você, quando eu me formei, eu não tinha tido uma experiência de advocacia, porque eu me formei, passei na OAB e já fui estudar. E eu acho que de alguma forma ou de outra, e eu agradeço muito que eu nem sei, não tinha esse serviço de eu não sei como que minha mente funcionava no sentido de vamos resolver isso primeiro, depois eu me preocupo com a segunda fase. Então eu nunca fiz um cursinho preparatório para a segunda fase, até de fato ter passado pela primeira vez para a segunda fase. Foi aí que eu fui entrar numa sala para aprender a fazer petição, e era um curso de prática, né? E aí eu lembro que o professor lá falava assim, ó, você vai escrever 15 vezes, excelentíssimo juiz, excelentíssimo juiz, você pega 15 folhas, e aí depois dessa parte de endereçamento tem a parte de qualificação da petição. O Estado, X, pessoa jurídica de direito público, vírgula, representado pelo procurador do Estado, ao final assinado, vírgula, não sei o que dizer, pelas partes. Eu lembro até hoje que foi assim que eu aprendi a peticionar, foi assim que eu pratiquei. Então, tudo é repetição, né? A gente aprende repetindo. Só que a gente tem que saber quando iniciar esse processo. Porque aí depois eu comecei a perceber, por mais que eu gostasse de escrever, como eu falei com a Bruna, mas você gostava de escrever, Alberto, você falou aí, entregou. Eu gostava de escrever, mas eu não sabia escrever uma petição, um recurso, uma apelação, um recurso extraordinário. E eu fui aprendendo tudo ali. E, ó, nunca me faltou nas provas. Eu passei em algumas, claro, fui aprovado em outras, em segunda fase, na parte discursiva. Nunca me faltou a parte formal, ou seja, a escrita. O que me faltava, às vezes, era a compreensão correta da questão, natural, né? Que você vai por uma linha de raciocínio, e isso aí faz parte do jogo. É igual você marcar A e a resposta certa é E. Normal. Mas a preocupação sua em relação a, talvez, a formalidade de redação, disso, daquilo, não vai te faltar quando você tiver o conhecimento. É isso que eu quero dizer. O conhecimento para poder fazer a argumentação é mais importante do que o formalismo de escrever. Sim. Faz sentido? Faz. Todo sentido, porque quando você tem o conhecimento, você passa para o papel, você deslancha, né? Exatamente, perfeito. Então, bota na geladeira da história da redação, foca nas matérias fase 1, 2, 3,
simulado de 100%, né, o simulado de fase, mais matérias para dentro, e aí metade do edital estudado, 3, 4 meses trabalhando e estudando, voando, Fernanda. Tá. E já as provas saindo, você já vai começar a pipocar nas provas. E aí vai ter um momento, né? Porque eu não tô te dizendo que você vai chegar na prova, vai passar para a segunda fase, ou vai ter a sua redação corrigida, sei lá o quê, e que você não vai se preparar antes. Mas é só porque não é agora, entendeu? Faz sentido? Beleza, faz sentido. Tá bom, então. Te ajudo Muito com mais alguma obrigada, coisa? viu? Só isso. Bom, Eu então. agradeço muito, em nome de todos os profissas, porque você nos Tamo passa junto. essa capacidade de olhar, né? De detalhar o estudo, de fasear ele, de forma que a gente consiga capturar mais, né? De cada assunto. Eu agradeço muito, Roberto. Eu que te agradeço, obrigado por ter participado. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, assim como a da Bruna, também ajudou um monte de gente que está nos assistindo. E esse é o caminho, né? Construir tijolinho por tijolinho. E meus parabéns, tá? Pela sua dedicação, sua disciplina, acordar às 5 da manhã. São pessoas determinadas assim que vencem, né? Que não ficam com historinha, né? Com desculpinha. Quem quer vai lá e faz. Quem não quer fica dando desculpa, né? E você está fazendo, parabéns. Em breve a gente vai estar Obrigada. aí comemorando bastante aí novas aprovações, se Deus É quiser. isso aí. Um Valeu. abraço, Roberto. Valeu, você também, Bom Fernanda. dia. Você também. Sensacional, né? Olha aí, cara, que coisa boa. Já começar amanhã de quarta-feira, né? Dessa forma, com crescimento, né? Com explosão aqui de coisas boas, né? De vamos crescer, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. E antes de eu encerrar, eu quero te lembrar que hoje, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou transmitir a aula 2 da Jornada da Aprovação. Você não pode ficar de fora, você não pode perder. Se inscreve para a nossa comunidade também do Facebook. Aqui em cima na minha bio tem um link, você já clica lá, já vai ver a aula 1. Se você tiver perdido a aula 1, você não pode deixar de assistir a aula 1, porque a aula 2 vai ser uma continuidade em que eu vou abordar quais são os mecanismos do método 3.1. O que faz esse método ajudar a Fernanda a sair dos 40 para os 80, a Bruna também dos 30 para os 80. Já me esqueci aqui, porque os meninos vão crescendo, todo mundo vai arrebentando aí. Como é que eu consigo, Roberto, alcançar esse tipo de resultado? Eu vou falar mais detalhes sobre o método 3.1 hoje à noite, 8 horas de Brasília. Não esquece, coloque o seu despertador e a gente se vê então mais tarde. Um abraço. Olha aí o Carvalho, sim, sou soteropolitano, cara, formado ali na Universidade Federal, onde eu fiz o meu mestrado, e na Universidade Católica de Salvador, onde eu fiz a minha formação jurídica. Mas tenho muita saudade da minha Bahia, muito orgulho de ser baiano. Eu lembro que nessa época aí tinha uma escola muito grande, né, de pensadores, né? A exemplo do professor Pablo, do professor Pamplona, né, e o Dirley, o Fred Didier, todos esses caras foram meus professores, gente. Olha que bacana, né, eu ter tido essa honra de ter contato com esses caras, o Nestor Távora. Nossa, todos eles foram Saulo Casale, né, juiz federal. Durante meu mestrado eu também tive contato com muitos deles. Fui muito abençoado na minha trajetória, graças a Deus. Tive grandes mestres. Então é isso, galera. Eu te vejo então 8 horas, aula 2, os mecanismos do método 3.1, jornada de aprovação. Não esquece de entrar na comunidade, tá rolando já lá um monte de material. Teve ontem caderno de revisão do método, teve live exclusiva na comunidade, vai ser a extensão de um grupo de estudo, como eu disse, né, da nossa jornada. Então a gente vai caminhar para a aula 2 hoje, beleza? Um abraço para vocês e a gente se vê então mais tarde. Tchau, obrigado. Que está estudando para magistratura. Sensacional. Oi, Bom dia, Bruna, tudo bom? bom dia, tudo bem? De onde você está falando? É Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uau, bastante frio aí, hein? Muito, chovendo ainda. Sensacional. Que bacana falar contigo. Conta um pouquinho aí, se apresenta para a galera. De qual concurso? Magistratura, né? Já tinha falado. E como que foi os seus estudos? Sim. Como que vinham os seus estudos? Conta um pouquinho da tua história. Sou a Bruna, eu vou estudar para magistratura, já estou estudando magistratura estadual.
O meu estudo era totalmente desordenado, né? Lia lei seca, fazia questões, mas sem nenhum método. Mas eu estava iniciando. Eu sabia que eu precisava de algum método para estudar, para aprender a estudar. Pesquisei muito e te achei, acompanhei muitos vídeos no YouTube, muitos mesmo, adorei. E aí me inscrevi para a turma. Sensacional. Bem objetivo e prático, Roberto. Ó, pesquisei, vi lá e deixa eu te perguntar, houve alguma coisa que quase te impediu assim de entrar no programa? Como é que foi essa decisão depois que viu as lives lá no YouTube? E Na aí? verdade, não. Eu sou muito assim de pesquisar bastante, comprar ideia. Então, eu olhei muito vídeo teu, adorei assim a tua abordagem, o teu entusiasmo e pensei, eu vou me jogar. Vi muitos depoimentos positivos e aí quando eu pensei em fazer, só foi assim, não fico questionando, não fico duvidando e é sensacional, não me arrependo, vale muito a pena. Que bom ouvir isso. O que é que mudou então nos seus estudos, Bruna? Porque você falou assim, ah, Roberto, Tudo. eu não tinha um método, eu estudava aleatória, só lei seca. E aí, o que está mudando? O que você já Fazia sente já questões com... também. Tá, Eu fazia questões, mas assim, um dia eu lia a lei seca, no outro eu fazia questões, era uma coisa muito bagunçada. E aí aham. mudou completamente, porque a gente percebe que tem que ter uma organização, que tem que ter uma clareza. Nossa, foi da água para o vinho, né? Nossa, muito bom. Fico feliz de ouvir isso. Então você está me dizendo que a mudança para aplicar o método te trouxe mais entusiasmo, você está mais motivada para estudar? Como é que você está se sentindo hoje? Nossa, outra estudante, realmente motiva porque a clareza, né? Ela te mostra para onde tu tem que ir, o que que tu tem que fazer. Ah, hoje eu vou estudar, eu vou revisar, eu vou fazer a leitura da matéria, eu vou ler os artigos do que eu estou estudando, daí quando eu terminar o capítulo eu vou fazer as questões, senão eu vou continuar a revisão no próximo dia que eu estudar aquela matéria. Então, a gente sabe que tem um passo a passo a seguir, né? É bom ter um passo a passo, né? Porque o passo a passo ele meio que mastiga o caminho, né? Você consegue. Você diria que dá para. Eu não sei se cortar caminho é a melhor palavra, né? Porque não é que você não vai estudar, né, Bruna? A gente não está falando de uma fórmula mágica, a gente está falando de um processo de crescimento gradual, que eu tenho certeza que você já deve estar vivendo isso. E, Sim. como efeitos colaterais, você tem essa coisa da motivação, essa coisa da disciplina, da vontade maior de estudar. E falando de resultado, você já sente melhorias nos seus percentuais de acertos? Como é que você foi do teste de nivelamento? Quantas disciplinas você está estudando? Conta um pouquinho para mim da sua organização hoje. O teste de nivelamento eu fiquei em primeira fase em todas, o que não era eu já esperava, na verdade, porque eu não tinha começado a estudar fazia muito pouco tempo. Uhum. Então, eu já imaginava, né? Porque a magistratura é um concurso mais difícil, todos são, na verdade, todos têm a sua dificuldade, mas a magistratura em si é um concurso de muitas fases e exige bastante, né? Perfeito. Então, eu já imaginava esse resultado de primeira fase. E agora eu estou estudando 3 matérias: Direito Civil, Processo Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu não consigo estudar muitas horas, né? Eu estudo 2 horas por dia, porque eu tenho nenenzinha pequena, que complica um pouco, mas estou indo e já percebi nas questões, sim, uma melhora. Em relação à organização, eu sempre fui, assim, organizada na vida, só que nos estudos eu não sabia a maneira de fazer isso. E o curso traz Hum. esse caminho de como fazer isso. Eu sempre achei importante organização para tudo. Então, está sendo maravilhoso. É engraçado isso. Até para temperar um peixe depois do café da manhã, você tem que ter organização, né? Hoje eu estava na cozinha depois do meu treino com a minha esposa e ela olhou ali, a gente tinha comprado um peixe ontem, aí já tinha uma banda de limão. Eu olhei a banda de limão e falei, não, já vou deixar temperado porque o almoço já está pronto. Então, a gente começa a cortar caminho, começa a ter ideias do seu dia a dia, de como você consegue fazer mais com menos tempo. Para você que é mãe, né? E que tem poucas horas para estudar, isso não é impedimento para você começar com poucas matérias e aos poucos crescendo o seu percentual de acertos. Você já vê uma mudança em relação à sua nota do nivelamento nessas 3 matérias para o quanto você está acertando hoje? Eu consegui terminar um capítulo de ECA e Direito Civil, os capítulos são grandes, e Processo Civil também, eu ainda não terminei para chegar nas questões, mas o do ECA, sim,
quando eu fiz as questões, eu acertei 8 de 10. Então seria 80%. 80%. E no nivelamento? Ai, eu não Lembra lembro quanto de ficou? cabeça, porque eu não tô com um computador aqui. Mas ficou menos de 50 o ECA. Muito bom. Sensacional, né? 50 para 80. Aí alguém falaria assim: ah, Roberto, mas você pede para fazer as questões e tal, depois do estudo, e é mais fácil. O que você responderia para eles? Que não é porque você leu a matéria que você entendeu, né? E Sensacional. Maravilhoso. Eu não tinha, às vezes eu a não gente teria por... acha que entendeu, mas não Sim, entendeu. sim. É porque sabe o que eu te provoquei, Bruna? Porque eu sei que muita gente vai pensar: ah, mas aí é fácil de acertar, porque eu quero ver meses depois, quando você lembrar na prova. E aí, qual que é a resposta para essa galera que pode estar pensando assim? Que a primeira coisa que a gente faz no dia é a revisão. Então a revisão vai te trazer essa lembrança, essa memória no dia da prova. E E você é vai importante tu continuar fazer acertando os 80% lembrando dessa prova. 80%, com certeza. Ó, eu tô... Porque não é, Uhum, fala, fala. porque a pessoa fazer questões de uma matéria que não está estudando confunde. Eu sempre fui a favor disso, assim, já em relação ao método. Então, o método tá me trazendo várias coisas que eu já acreditava. Até Uau, tem um livro muito do bom. professor Pierluigi, ele fala sobre escrever. Eu sou da época do caderno, eu gosto de ter o caderno de ouro ali escrito à mão. Então, Uhum. tu tem que escrever pontos para lembrar. Quando eu estou estudando também, eu escrevo no meu livro ali algumas coisas que eu me lembro, ou se eu não sei alguma palavra, eu vou e pesquiso qual é o sentido e coloco ali. Então eu vejo que isso tudo traz um crescimento, né, na hora do estudo. Não só do vocabulário, como também dos gatilhos, né? Revisão. Com E é certeza. um conjunto de pequenas coisinhas que a gente vai fazendo ali. Eu só te provoquei porque muitas vezes o aluno, ao invés de encontrar um caminho mais simples, mais fácil, ele complica demais, né? Ele torna o estudo dele mais, mais truncado, mais complicado, como se o estudo em si de tantas matérias, né? Magistratura, a gente está falando de 15, 16 matérias, já não fosse complicado o suficiente para dificultar a É nossa verdade. vida. Então, tudo que a gente pensa e tudo que o método traz é para facilitar o aprendizado. E o que o aluno precisa ter é exatamente o que você falou: cabeça aberta, se jogar, não ter medo de, vou começar com. Como é que foi essa história de começar com 3 matérias para quem tem que estudar 16? Você sente alguma angústia por isso? Ou você entende que daqui a mais 2, 3 meses você vai estar com 6, daqui a talvez 6 meses você já vai estar com metade do edital, acertando 80% em todas elas? Como é que foi essa história de começar com poucas matérias para você? Talvez eu seja uma estudante assim meio peculiar, porque, como eu te falei, eu mergulho de cabeça, eu compro a ideia, não questiono, porque eu já tinha pesquisado muito antes, né? E Uhum. para mim, começar com 3 matérias está sendo excelente, porque com o pouco tempo que eu tenho, eu nem tenho como estudar mais. E eu sei que a magistratura é um concurso que vai me exigir mais tempo de preparação. Eu não vou conseguir me preparar para a magistratura em 3 meses, por exemplo. Então, tá dentro do que eu esperava. Eu estou conseguindo ter um estudo claro, sem confusão, e eu sei que eu vou atingir os objetivos, porque é um passo de cada vez. Não adianta a pessoa querer correr sem ela ter aquela base e fazer mal feito. Eu já sou de fazer metódica mesmo, faz bem feito, segue o passo a passo ali que vai dar tudo certo. Uau, eu escuto uma aluna que, né, tão pouco tempo de método, já com essa visão do caminho, eu não consigo pensar em outra coisa senão sua aprovação muito em breve, porque você já traz dentro de você, parece que todas as respostas para o que tem que acontecer. Você está totalmente fora do que a gente vê que não dá certo. Querer estudar com várias matérias, querer apressar o passo, querer engolir tudo sem qualidade. Não é a quantidade, né, Bruno? É a qualidade do estudo que a gente faz. É a E dá para qualidade. perceber claramente que, eu não sei se você sabe, mas de todos os estudos de caso de alunos nossos, eles têm a mesma atitude e a mesma mentalidade que você. Eu vou fazer o que o método propõe, vou um passo de cada vez e vou chegar lá. Eu não tenho dúvida que você vai ser muito bem sucedido. Em breve a gente já vai estar comemorando a primeira fase, né? Quem sabe Legal. já uma primeira aprovação, que vai ser aquela fagulhazinha, né, que a gente precisa para dar aquele gás maior. Mas até lá tem simulados, tem fase 2, fase 3 e evolução constante, permanente.
Muito obrigado pelas suas palavras de verdade. Eu não lembro de ter Imagina, entrevistado eu que agradeço. uma aluna assim com pouco tempo e já com a cabeça tão certa, tão focada e tão alinhada com o método 3.1. E eu vejo aqui que você está me perguntando sobre as demais fases do concurso. É essa a sua preocupação hoje? Sim, porque eu acho que em relação à primeira fase, por ser objetiva ali, o método traz muito claro o que eu preciso fazer. Então, eu já estou procurando Uhum. fazer. Embora eu saiba que a segunda, a terceira fase vai demorar bastante tempo para ocorrer, mas é o tempo que eu Uhum. tenho contigo, eu tenho que aproveitar agora para te perguntar, né? Claro. Então, a prova discursiva, eu acho que ela exige uma profundidade maior em relação a material. E como é que Sim, fica isso? Porque dentro do método a gente, né, constrói primeiro aquela base com o material mais sucinto para depois, quando eu evolui. estiver num nível mais elevado, isso, conseguir pegar material mais aprofundado de cada matéria. Mas qual é o Perfeito. momento? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escolher? Boa pergunta, excelente. Ó, um dos fundamentos do método é a intensidade dos estudos. Tá lembrado dessa aula? Sim. Que nos diz que, eu vou só dar um contexto aqui para a galera que está acompanhando, pode não estar familiarizado. O que é a intensidade dos estudos? Ela diz que a gente precisa estudar aquilo que mais importa com mais intensidade, o que menos importa com menos intensidade, o que a gente mais precisa com mais intensidade, o que a gente menos sabe com menos intensidade e por aí vai. Então, da mesma forma, as fases foram pensadas para que você dê uma intensidade maior para as outras fases do seu concurso, e aí no caso carreira jurídica, né, que tem prova discursiva, depois prova de sentença, depois prova oral e depois prova de títulos, ufa, né? 5 fases. Para que você, quando atinge a fase 3 nas disciplinas, olha só, quando atinge a terceira fase, ou seja, uma intensidade muito alta, né? Você já domina muito aquela matéria, está acertando mais de 80% em todos os assuntos, né? Tô falando da disciplina e não um assunto só. Começar ali sim a sua preparação para a prova subjetiva, para a prova de aberta, né? Então, na aula da fase Sim. 3, você vai ter um passo a passo. É porque eu acho que você não deve ter assistido, né? Você, como uma boa aluna, já sei que você observou que eu Não, falei, não veja a aula da fase não, 2 e nem a aula da fase 3 se você não tiver matérias da não. fase 3, mas está lá escondidinho na aula da fase 3, o passo a passo, exatamente os outros, iguais os outros passo a passo, só que para questões subjetivas. E a questão do Olha só. material, né? Te respondendo, também vai estar lá os critérios para você escolher esse material. Que invariavelmente vai passar por você pegar um manual longo, né? Então, civil aí, você vai acabar pegando não sei, eu não lembro nem. Diz aí para mim uns doutrinadores atuais de direito civil, porque eu estou meio desatualizado da história de civil. Eu gosto do Pamplona, eu Pamplona, gosto sensacional. do Sanseverino de Tarso. Ah, tem o Pablo Stozzi também, né? Gosto dele também. Pronto. Você acredita que os dois foram meus professores durante a graduação, após o Olha, mestrado e a preparação para concurso? De verdade. O Pamplona, inclusive, me nossa. ajudou na minha dissertação de mestrado, porque eu sou da Bahia, eles são baianos, né? E era a escola baiana ali que naquela época me ajudou muito na minha preparação. Mas enfim, então é esse momento que você vai fazer essa mudança para uma doutrina mais pesada. E olha só, quando você chegar nesse momento, você vai pegar esses livros e vai ser assim. Você gosta de leitura? Você tem algum gênero de leitura que você curte? Não sei, romance, ficção? Você faz outras leituras? Sabe um Faço. livro assim? Eu não tenho um gênero específico, eu tenho um critério. Eu acho que o livro tem que me prender. Eu tenho que ter vontade de ler ele. Uhum, Então, independente do que for, eu acho que se o autor tem essa capacidade de prender, eu tô lendo. perfeito. Vai ser exatamente isso, sabe por quê? Porque quando você chega nesse momento e pega um livro desses caras, ele vai te prender porque você vai só folheando e lembrando de um monte de coisa que você, isso aqui eu lembro, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Opa! Vai instalar pequenos pedaços, ou de forma de interpretação, ou de uma explicação nova que daquele jeito ainda não tinha encaixado na tua mente, porque você já está acertando muito. E aí você vai fazer uma leitura assim, como se fosse uma revisão geral, aprofundando e só marcando aquilo que você nunca ouviu falar. Então esses livros vão ser livros assim para literalmente lhe fazer mergulhar na matéria e alcançar um nível de profundidade assim bizarro, ao ponto de você. É por isso que eu falo assim, as pessoas ficam muito confusas, né, em querer se preparar para a fase subjetiva oral sem nem ter essa base. Ela não Não vai chegar dá. nessa fase, não vai chegar nessa fase se ela não tiver essa base teórica primeiro que a gente está construindo por meio de um material mais sucinto, por meio de um estudo adequado com as fases,
para que você realmente crie essa teoria toda, essa bagagem que é necessária, até para compreender o que esses doutrinadores vão falar. Porque eles vão fazer você literalmente passear e viajar por aquilo que você já sabe, até amarrar o ponto ali, sabe? Até chegar num determinado momento que ele vai fazer, mas tem essa divergência doutrinária aqui, e você precisa saber dessas coisas, porque é o que eles cobram nas provas, né? Saber se você sabe das correntes e por aí vai, principalmente na área jurídica. Então, é importante você aguardar essa sua maturação para chegar na fase 3 e lá vai ter a aula específica para você responder as questões subjetivas e para você fazer a troca do material. Roberto, e prova de sentença e prova oral? O método não prepara para isso. O método ele vai te ajudar a chegar até aquela fase ali e aí, não sei se eventualmente a gente vai criar um módulo específico para isso, quem sabe mais para frente, mas hoje a gente não tem aula ainda sobre sentença, aí eu recomendaria você realmente... Mas, você vai estar no nível... Mas tem muitos cursos também, né? Sim. E aí sim. eu já vou Você já conseguir vai aplicar o método encaixando dentro daquilo do outro curso, né? O estudo da subjetiva nada mais é do que você usar o conhecimento teórico que você ganhou para passar na objetiva na forma discursiva, né? Na forma E escrita. que eu Porque adoro, você já... sinceramente. Eu preferi a você já tem segunda o fase da OAB conhecimento. do que a primeira. Engraçado você Ai, falar que isso, gosto. porque a minha história foi exatamente essa também. Eu penei para conseguir passar na primeira fase, porque eu fazia tudo errado também, né? Eu não entendia como estudar. Mas eu sempre gostei de escrever, e eu sempre gostei de ler os grandes livros, os grandes manuais. Então, lá na minha época, quando eu estava me preparando, era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu adorava escrever, adorava ler os grandes manuais, mas eu tinha muita dificuldade com letra seca, eu não tinha essa organização toda, então eu levei bons anos aí só para conseguir a primeira. Quando eu conseguia passar na primeira fase, aí a segunda fase eu já estava dentro também. Então, que bom saber que você já tem esse prazer de escrever e de leitura, porque tudo que a gente precisa fazer é resolver a primeira. Provavelmente, quando você chegar na segunda, você já vai estar muito pronta para ir avançando no seu concurso. Nossa, que maravilha. O teu curso é muito completo, porque realmente eu não tinha olhado essas aulas, porque quando tu falou, se tu não tá nesse nível, não segue, eu já parei ali naquele momento e eu não tinha visto. Se eu tivesse visto, se eu tivesse te desobedecido, eu saberia, não estaria perguntando aqui. Mas é importante obedecer. E como tu Nossa, falou, né? Uhum. A pessoa não pode querer avançar antes de saber o básico, porque como é que uma pessoa que não é alfabetizada vai entrar na faculdade? É impossível. Tu tem que seguir aquele caminho, tem uma ordem lógica para tudo, né? É isso que eu digo para os nossos colegas que estão aí e que são um pouco afobados, não sintam essa pressão, vão com calma, vamos fazer bem feito que vai dar tudo certo para todo mundo. Gente, escuta essa moça aqui, porque essa Bruna aqui, ela agora me deu um aqui que uau, muito bom. É exatamente isso. O cara não pode querer entrar na aula lá dos chefes de cozinha sem nem fazer um ovo frito, né? Meu amigo, faz um ovo primeiro, aprende a fazer um arroz, não queima o arroz. Eu tô falando de comida, né? Hoje, né? Eu acho que tô com fome. Eu só treinei, não deu tempo de tomar café ainda. Só tomei meu expresso aqui pra gente iniciar. Bruna, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua participação. Eu posso te ajudar de mais alguma forma? Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não, eu só tenho que te agradecer, assim, olha, por tu ter criado esse programa, ter trilhado esse caminho por nós, que quem inicia assim como eu, não vai precisar passar por tantos erros, né? Seguindo ali o programa, e eu estou completamente satisfeita e quero ainda, depois da minha posse, te agradecer pessoalmente. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Uau! Vai ser um prazer e nos manter informados, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber. Roberto, fiz o simulado lá, passei para a fase, fiz outro simulado, pulei de tanto para tanto. A gente fica muito empolgado com esses resultados, porque são esses resultadozinhos parciais que vai fazer a gente chegar na aprovação. Então, mantenha contato lá na comunidade, comigo aqui no direct. Vai ser um prazer escutar essa sua história de construção e crescimento contínuo, viu? Muito obrigada. Valeu, Bruna. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Olha aí, galera. Sensacional. Que mentalidade. Gente, sério, de verdade. Deixa eu voltar aqui, ativar os comentários. Vocês perceberam o que a Bruna falou? Se todos vocês que vão entrar na turma 15 compreenderem tudo que ela falou, gente, o estudo é feito com calma, o estudo é feito com qualidade, não adianta pressa, você não vai... Concurso público, pessoal, concurso público não é a curto prazo. Escuta o que ela falou, vai começar com poucas matérias, mas com qualidade, já saiu dos 50%, já foi para os 80% de acertos ali. Então, é essa construção, dia após dia,
mas de uma forma ordenada, de uma forma organizada, de uma forma que você vai vendo o seu próprio crescimento. Não fui eu que falei, aqui não existe nada de, não, muito pelo contrário, né? É algo que é um processo totalmente concatenado, totalmente costurado, de forma que vai fazer você sair de onde você está e chegar no seu momento de glória, né? De aprovação, de satisfação, de resultado, entende? Isso é construído dia a dia e principalmente com a mente aberta, igualzinha da Bruna, né? Bruna, obrigado de novo. Achei incrível aqui a sua humildade, a sua tranquilidade, né? Vai ser uma juíza muito foda, viu, velho? Porque, especialmente quando às vezes eu vejo alunos que querem ser juízes, que querem ter um cargo os cargos mais difíceis, os cargos mais concorridos, às vezes o aluno ele não tem essa humildade, essa tranquilidade de querer aprender, de querer ser iniciante, né? Não tá tudo bem você ser iniciante, cara. Todo mundo teve um início. Eu tive um início. Quando eu comecei, eu cometi vários erros. Eu fui reprovado 21 vezes. Então, o trabalho que a gente faz aqui é permitir que você não caia nas mesmas ciladas, não caia nas mesmas armadilhas. Não, e você vai cair sem querer, a não ser que você realmente abra a sua cabeça, ouvidos muito abertos, para compreender que existe um caminho, existe uma forma de você chegar lá com qualidade, com os pés no chão, trabalhando, estudando, claro, não tem fórmula mágica não, irmão, não existe almoço grátis. Você não vai ganhar um salário de 25, 30 mil reais por mês para o resto da sua vida de graça, não vai vir de graça, não. Você vai ter que fazer a sua parte, pagar o preço. Mas vamos pagar o preço de uma forma mais inteligente, né? De uma forma mais tranquila, mais ordenada, mais eficiente, né? É isso que o método 3.1 faz para você e te ajuda. Então, muito bom, né? A gente já começar a nossa manhã assim, com essa mentoria aqui, e fico feliz demais de saber que ela está num caminho muito positivo. Olha só, agora vai ser, deixa eu ver aqui, depois da Bruna, é a Fernanda. Deixa eu ver se a Fernanda já está por aqui. Pega ali o Insta dela. Fernanda. Tá aqui a Fernanda. Vamos embora então de Fernanda. Oi, Roberto. Bom dia, Fernanda. Tudo Bom bom? dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Prazer falar contigo. De onde você está falando? Eu falo de São Paulo, São Paulo. Tá na capital mesmo? capital. Sensacional. Eu tô vendo aqui que você está estudando para a área de controle, não é isso? Isso. Vou prestar para o TCM, né? São Paulo. Aham. É a primeira vez que eu presto concurso, né? Então, eu estou saindo de organização privada para poder arriscar um concurso público. Então, eu sou iniciante mesmo, né? Começando do zero. Começando do zero. Olha só, me conta aí, como é que tá sendo aí esse seu... Tá fazendo essa transição, então? Você já saiu do emprego, ainda tá lá e tá fazendo... Não, estou no emprego, estou trabalhando e estou estudando, né? Se eu conseguir no concurso, aí eu saio da empresa. Entendi. Então tá conciliando as duas coisas. Sim. Muito bom. E aí, como é E que... aí, então, tô começando do zero, né? Eu não tinha método, né? Eu era muito mais de videoaula, Olha... estudante passiva, e aí eu vi que não estava resolvendo nada, eu não estava conseguindo assimilar nada, e aí eu falei, não, preciso arrumar um método para estudar. E eu comecei a pesquisar, e aí no YouTube eu te encontrei, e aí assisti 1 ou 2 vídeos seu, gostei do método, senti verdade na sua proposta, e aí eu comprei o curso e estou aplicando, estou gostando muito. E aí, como é que tá sendo esse momento? Foi desafiador fazer o teste de nivelamento, começando do zero? Como é que foi isso, Fernanda? Foi um pouco porque tem algumas matérias que eu não tenho conhecimento, né? Então eu zerei em várias matérias, né? Uhum. E aí eu pude sentir também em que nível que eu estava. Todas as matérias praticamente eu no nível 1, né? Só português que eu fui para o nível 2. Boa. E aí eu comecei a aplicar o método, né? E me regrar. Eu tenho muita dificuldade com leis. Então, a minha primeira dúvida é como estudar leis, né? E com relação ao material. Eu não tenho nenhum material, porque eu sou formada em contábeis,
Tá. Então, desde a faculdade, as minhas matérias que eu sempre ficava lá raspando era direito. Então, eu tenho dificuldade com direito, de estudar leis, de ficar lendo. Eu começo a ficar enfadada, meu pensamento começa a viajar. Então, assim, eu queria dicas de como estudar e como aplicar, né, Vamos o lá. método. Então você está me dizendo que você é muito bom com os números, é isso? Isso, Exatas. isso. Os números das exatas, não sei se você sabe, Fernanda, mas você sabia que os melhores advogados hoje do Brasil, os caras eram engenheiros e Jura? depois foram fazer direito? É verdade. Existe uma logicidade no direito, no aprendizado do direito, que diz respeito também ao cálculo matemático. Como assim, Roberto? São ciências totalmente diferentes. Não, não. Olha só, o que acontece? O estudo de tudo que é novo para a gente, né? Claro que, Roberto, eu já venho de um histórico, né? De uma certa dificuldade durante a faculdade e tal. Sempre gostei de números. Mas o fato é que quando a gente aprende uma coisa, a gente consegue aprender o que a gente quiser. Não existe uma forma de você deixar de lado algo que você precisa para o seu concurso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você busque ter durante o estudo do direito é uma curiosidade nova. Esquece como já foi lá atrás durante a faculdade. Não traz isso para o presente, não, porque isso aqui pode estar, de alguma forma, impedindo você se aproximar da matéria com a curiosidade que vai ser muito interessante você ter, como se você estivesse conhecendo uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa, um novo amigo. Vai sem qualquer tipo sabe, se você marcasse um encontro hoje com uma pessoa que, te conheceu na internet, poxa, você é tão legal, você está estudando para de controle, vamos trocar ideia, vamos só conversar sobre concurso. Se você chega ali, olha o perfil dela e começa a ver, nossa, olha quantas fotos essa pessoa tem, essa pessoa é assim, ela se veste assado, você não já chegaria para tentar conhecer ela com preconceitos, com formas como você visualiza ela sem ter ela, né, de fato, parado para conversar com a pessoa? Então, não julga o livro pela capa. Esquece aquilo tudo e começa a fazer o estudo do direito com um olhar literalmente de curiosidade, de investigador, né? Tipo, vamos lá, então quer dizer que eu vou conhecer essa pessoa aqui, quero saber de onde ela vem, quero saber quais são os hobbies dela, quais são as preferências dela, ou que tipo de pontos em comum a gente deve ter. E como você vem de contábeis, você vai perceber que a sua própria área do estudo, né, dos números e da contabilidade, tudo, ela é toda lastreada em legislação, né? Ela é lastreada em legislação. Sim. Porque você não consegue fazer nada que não esteja previsto em algum tipo de diploma normativo, seja uma instrução normativa da Receita Federal, seja uma lei federal, uma lei estadual, regulamento do ICMS, por aí vai. E se você parar para pensar, estudar regulamento de ICMS, para mim, pelo menos, mas aí eu tô falando com a cabeça do jurídico, né? Mas eu acho que é mais difícil entender o regimento o regulamento do ICMS do que ler a lei Candir, do meu ponto de vista, tá? Então eu acho que você já fez a parte mais difícil, que foi ir na parte detalhada, porque os regulamentos, os regimentos, eles são muito detalhados, né? Ele é a descrição minuciosa do que consta na legislação, e a legislação, por exemplo, a lei Candir aqui que me veio na cabeça, veio da Constituição Federal. Então, perceba, eu acho que você já está na ponta da estrutura do estudo da legislação. Você só precisa ir fazer um caminho reverso, que é ir pegando não o micro, né, o detalhinho de cada regimento, de cada regulamento, e ir pegando cada vez um macro, ou seja, saindo do pequenininho para ir para a visão macro. Isso aqui é o que está lastreando aquele regimento lá do ICMS. Então, tenta ter esse olhar curioso, né, de investigador, tenta ter esse olhar mais isento de qualquer... eu vou falar preconceito, mas você entende, né? Preconceito no sentido do que você já viveu. Uhum. E é absolutamente natural, Fernanda, a gente trazer as nossas experiências do passado para o que a gente está vivendo hoje. Eu entendo você, Roberto, eu tenho essa resistência desde a faculdade e tal, mas se você se abrir, né? Se você literalmente abrir tua mente, perceber que ela expandida, ela vai absorver mais coisa, essa visão aberta que eu peço para os meus alunos, e você deve ouvir eu falar muito, né? Poxa, abre a sua cabeça para o método, né? Insiste, tem paciência, né? Porque é natural que quando a gente tem algo novo para fazer, a coisa não acontece da noite para o dia. Mas eu vejo que você já aprendeu talvez a parte mais minuciosa dessa legislação aí, que está dentro dos diplomas que você já vem estudando.
Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Eu acho que dessa forma você vai se aproximar com uma, né, como a gente está dizendo, com a visão um pouquinho diferente. Não tem nada de errado em você ter dificuldade em alguma matéria. Eu odiava direito empresarial, odiava direito empresarial. Quando era dia de estudar empresarial, eu ficava de mau humor, sabe? Eu já ia pra minha cabine lá de estudo com a cara desse tamanho, tipo, meu Deus, eu vou estudar aquele negócio de novo, eu não entendo nada daquele negócio, odeio. Mas aí eu percebi, cara, não adianta, se eu tenho que me relacionar com a matéria, não adianta eu ficar só, né? Nem reclamar vai ajudar, muito menos achar que eu não vou aprender não vai ajudar. Então eu tinha que meio que me despir daquilo ali e sentar com paciência, com tranquilidade, sem pressa, que nem a Bruna, você chegou a pegar Sim. exatamente com aquele olhar, né, de iniciante mesmo, né, de qualidade. Deixa eu realmente parar aqui, deixa eu compreender, deixa eu me doar, né, minha atenção. Uhum. Para isso aqui. É, porque eu estou patinando em AFO. Eu estou vendo que eu estou deslanchando em contabilidade pública, geral, e aí quando chega em direito na AFO, que é uma das matérias que eu peguei primeiro, eu fico patinando, eu não saio do tópico, eu fico, gente, eu preciso de algum método. É. E aí eu estou estudando pelo meu material, né? E aí também eu queria saber se eu posso estudar só por ele ou eu preciso comprar um JusPod, ou algum outro livro de direito para poder estudar. Para AFO, você está perguntando? AFO e tem direito constitucional, direito administrativo, que aí isso daí está para as outras fases, ainda não priorizei, né? Com quantas matérias você está hoje, Fernanda? Estou com 4 matérias. Que são? Contabilidade pública, contabilidade geral e contabilidade de custos e AFO. E AFO. Então, no momento, só AFO que você está com, digamos assim, um entrave um pouquinho maior. Isso. Temos que trabalhar essa relação aí com o AFO, né? Mas com esse novo olhar, tenho certeza que você vai começar a deslanchar de novo, né? Paciência, tranquilidade, né? E carinho pela matéria, né? Carinho, olha para ela com esses outros olhos que vai dar certo. Para as matérias de direito, sim, mas não precisa se apressar, não compra material antes de você incluir ela no seu planejamento. Tá. Só vai atrás do material quando chegar o momento, que você vai virar fase 2 nessas 4, e, poxa, olha que louco, né? Quando a gente para pensar, quantas horas você tem de estudo por dia? Eu sei que você está trabalhando estudando, mas dá mais ou menos quantas horas de estudo? Eu estou procurando estudar 5 horas por dia, eu acordo bem cedo, às 5h30, 6 horas. Aí depois do expediente, às 18 horas, eu pego para estudar um pouco mais. Boa, muito bom, né? Uau, olha aí. Galera que está em casa, quase 90 pessoas aqui. Você que trabalha e estuda, se liga aqui no exemplo da Fernanda, porque é assim que se constrói uma aprovação. É assim que você passa no concurso, né? Sem mimimi, né, Fernanda? Sem desculpinha. Sim. Não é porque eu trabalho e estudo que eu não vou passar, não. E que bom, com qualidade, né? Então, assim, deixa você virar a fase 2... E aí você vai atrás do material. O JusPod é muito bom, né? Eu sempre falo deles porque eu confio muito no material deles. Mas isso não significa que daqui para lá você não vai ter outros cursos, né? Ou outros materiais sendo disponibilizados. E basta fazer aquela pesquisa básica que a gente sempre fala para fazer. Não é tanto o material, é como a gente estuda ele, né? Isso que é mais importante. Então, assim, o que eu vejo é que, poxa, você está com 5 horas. Você lembra de cabeça qual é o percentual que você tem hoje de estudo, né? Das matérias estudadas em cada uma delas? Ou você não marca? Lembra que você tem que marcar o número 1 ao lado dos tópicos? No nivelamento, eu fiquei em média 40%, 47% nas matérias. Uhum. E hoje? Então, hoje em contabilidade geral, por exemplo, os temas que eu tenho estudado, eu estou ficando com 80%, 87%. Sensacional. Então, eu vejo facilidade. Em AFO ainda estou abaixo. Eu fiz um primeiro tópico, que é a introdução, já vi que não entrou legal, aí eu falei, não, tem coisa errada, preciso focar aqui. E aí eu estou tendo dificuldade, porque quando chega o dia de estudo de AFO, eu já vou com aquele desânimo, eu falei, vou ter que ler. Né? Com a cara daquela cara desse tamanho, mau humor, meu Deus do céu, não acredito. Mas, ó, lembra dessa história, né? Eu também tinha. E olha que louco, deixa eu te contar, eu acho que eu nunca nem contei essa parte, mas eu fiz uma prova uma vez, uma das procuradorias que eu passei, e uma das 4 questões subjetivas, olha que maldade, né? Um edital gigantesco daquele, e eles botam 4 questões subjetivas, cada uma valendo 2,5. Em outras palavras, se você zera uma daquelas ali,
Você tem que praticamente fechar as outras 3 para estar com 7,5 ali e se manter lá. E eu lembro que eu tinha ido muito bem na prova objetiva. Eu tinha ido muito bem na prova objetiva e já estava ali, não sei se eu estava dentro das vagas ou muito próximo. Aqueles rankings que a galera faz, né? Claro que, hipoteticamente, eu estava muito bem classificado. Aí eu vou para uma subjetiva, aquela pressão, aquela tensão, e eu, meu Deus, o que vai cair? O que vai cair? O que vai cair? Aí eu vejo a primeira constitucional. Opa, beleza. É porque ainda tem esse detalhe, né? Não é porque caiu o que você sabe ou já estudou que você vai fechar 2,5, né? Você pode ficar ali com 2, né? 1,8 e tal. Mas zerar você não vai. Aí fiz a primeira, constitucional. Fiz a segunda, se eu não me engano, era administrativo. Beleza, direito público, eu sempre gostei de estudar, tava bem. Quando eu chego na terceira, diz aí qual era a questão da terceira. Qual era a matéria? Empresarial. Uau, Fernanda, empresarial. E eu olhei para aquela questão e falei, não, mas eu tinha estudado, eu tinha tido essa paciência, me relacionei bem com a matéria, aprofundei ela, comecei com o material, depois fui para o outro. Não é que foi a única questão que eu fechei na prova foi de empresarial e nas outras eu não fechei. Nossa. Olha só, eu falo isso pra você e tô falando pra A mente, né? É uma coisa louca. Porque eu quero que você guarde essa ideia. Afo, você vai comer, como a gente fala aqui no Nordeste, comer com farinha e vai arrebentar no afo. Você vai se tornar uma expert no afo. O que você vê hoje como talvez um ponto que você precisa melhorar, vai se tornar na sua grande, né, o seu grande trunfo, que talvez seja o seu diferencial na prova. Então você não pode enxergar, de novo, a matéria como você vem enxergando. Enxerga ela com carinho, tem paciência. Você tem filhos? Ainda não. Não. Imagina que é o teu filho, teu primeiro filho. A gente não tem que ter paciência com o filho. Tem que ter. Filho nem sempre vai fazer o que a gente quer, o que a gente pede, né? Às vezes vai ser rebelde, vai crescer mais assim. O Alfa é o teu filho rebelde. É o teu filho que você vai ter que ter mais paciência com ele. Segura a onda, né? E não volta, lembra do método? Não é porque fez menos nos assuntos, né? Nas questões que você não foi bem. É claro que a gente vai ficar sempre comparando, mas as outras eu tô super bem, saí de 40 para 80. E no AFA eu não tô conseguindo esse desempenho. Segue adiante, lembra, né? O método manda seguir adiante. Depois você volta, faz a revisão e tal. Né? A parte do método em si, do passo a passo, tá ok, né? Não tem dúvidas não, Sim. né? Sobre questões, meu material ele tem questões, após cada tópico tem questões comentadas da banca, depois eu tenho questões geral de diversas bancas comentadas, e depois eu tenho uma sequência de questões para eu resolver sem estar comentada. E eu queria saber se eu devo olhar essas comentadas, se eu devo estudar por elas também, ou se eu só faço as questões não comentadas. Não, eu acho que as comentadas elas vão trazer mais profundidade, né? Para você que eventualmente você vai acabar errando alguma, vai acertar outras, mas aí, como a gente fala, né? Na aula da semana 3 tem lá, né? O caderno de ouro, tem o passo a passo de resolução das questões, é interessante que você faça. Você não precisa exagerar demais, você pode fazer as não comentadas, mas vamos terminar primeiro as comentadas, né? Que aí você já tem ali a explicação do acerto, do erro, seja qual for, vai fazer o seu caderno de ouro, né? E vai dar sequência, mas questão sempre é bom, né? É bom que... É engraçado isso, a gente tem alunos de todos os concursos, todas as provas, e tem aluno que vem reclamar que não está encontrando questão, né? Na tua área eu acho que você não vai ter problemas. Eu não sei se você sabe, mas o que se fala de concurso é que da área de controle, né? A área fiscal, segurança pública e saúde são as áreas que realmente, mesmo com pandemia ou sem pandemia, tá todo mundo atrás de todos os estados, municípios, enfim, a união de servidores voltados para essa área, né? Ou seja, a arrecadação diminui muito. Ontem eu estava lendo a notícia que saiu, né? Foi no G1. A arrecadação diminui muito. Então, o país, como um conjunto de atividades econômicas, está diminuindo, né? Ele está encolhendo. As pessoas não estão tão consumidoras. E aí o Estado precisa se aparelhar para conseguir arrecadar mais. Para conseguir, inclusive, controlar mais. Né? Não necessariamente a arrecadação, mas controle do gasto público também. Então, o que eu li, né, e faz todo sentido, e aí saúde e segurança pública, né, que são as outras carreiras aí que a gente também tem muitos alunos já passando, elas acabam sendo, junto com essa sua área de controle fiscal, acabam sendo as carreiras que necessariamente vão ter muita prova assim que isso tudo passar, né? Porque o Estado vai precisar se reerguer, né? Quando eu falo Estado, eu falo das contas públicas, né? Eu falo de
da sociedade que a gente vive, né? A gente não vive sem o Estado, né? O Estado, Sim. ele vai precisar. E nós, como servidores públicos, vamos representar essas entidades. Então, eu acho que para você aí que está vendo essa nossa live e está querendo estudar, tem muita gente migrando para essas carreiras porque vão ser realmente as oportunidades. Mas quem começou na frente, né, Fernanda? Vai chegar na frente também, né? Quem já tá Vamos saindo de aguardar. Tá 40. suspensa a prova, mas enquanto isso a gente estuda, né? Claro, pelo amor de Deus, né? Eu brinco aqui e falo assim, né, gente, se você tá esperando o seu edital ser publicado para começar a estudar, você tá de brincadeira na tomateira, né? Você não tá levando a sério, você é um amador, né? Você não tem chance, né? A gente tem que começar a preparação bem antes. Você também fala, eu vi aqui que você falou sobre redação. Qual seria essa pergunta? Então, eu tenho muita dificuldade em escrever, né, Roberto? Uhum, E como esse tema não caiu no nivelamento, e eu também não sei como estudar isso, uhum, né? Então, eu queria ouvir alguma coisa a respeito de redação, como que eu devo, porque na minha prova eu vou ter 3 discursivas, né? tá. E a redação, né? Então, eu vou ter que escrever bastante na prova. Então, A eu redação queria seria em formato de estudo de caso ou vai ser redação tema livre, assim? Não. Você sabe dizer? argumentativa, né? Argumentativa, né? Tá. Mas é voltada para os assuntos do edital. Isso. Tá. Olha só. Até como eu antecipei com a Bruna, na fase 3 você vai começar a aplicar, né, as técnicas. Tem um passo a passo lá. E mais Tá, importante do que você se preocupar com isso hoje é você se preocupar em levar essas matérias até a fase 3. Porque o argumento, né, que você vai precisar para defender o seu ponto de vista, para solucionar um estudo de caso hipotético que eles vão colocar lá, vai vir do seu estudo do AFO, né? Vai vir do estudo da contabilidade geral, da contabilidade sim. específica, né? Então, você precisa ter essa base toda construída para poder dissertar sobre ela. E, de novo, vamos usar aquela mesma analogia do AFO para a redação. Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Vamos olhar com ela com mais carinho, vamos ter um momento mais para frente que você vai separar dentro dos seus horários o treino da redação. Porque para pensar que a discursiva nada mais é do que você substituir a marcação do X pelas palavras. E olha só, no dia a dia você faz questões todos os dias, todas as horas, então se você para depois de 2, 3 meses e contabiliza quantas questões de marcar você fez, vai dar lá 200, 300, 500, não sei. Quantas questões você fez? E quantas redações você fez? Então, para aprender a fazer redação, tem que fazer redação, tem que treinar. Só que não é o momento ainda de você se preocupar com ela. O momento Tá. inicial é da gente realmente... E eu entendo sua preocupação, tá? Você vê que é natural o aluno... mas como que eu vou chegar nisso? Eu já sei que eu tenho dificuldade. Deixa na geladeira, sabe essa expressão? Deixa na geladeira. Tá. Congela essa história da redação. Foca no que a gente tem hoje para resolver, que vai chegar o momento e eu não tenho dúvida que você vai deslanchar, né? O que a gente precisa só é iniciar bem, com qualidade, construir essa base teórica toda e na hora de colocar no papel é treino, né? É treino. Sabe como é que uma outra historinha aqui para ilustrar, né? Lembra da história de empresarial para a AF e lembra dessa para a redação. A gente tem que dissertar, né? Fazer petições, né? De prazos, né? De recursos jurídicos, né? É uma das etapas da prova, né? Para o caso da Bruna, por exemplo, que faz sentença, ela vai ter que treinar. E eu lembro que eu não sabia nem a primeira linha que chama endereçamento na petição. Você tem que botar lá, né? O procurador tem que colocar lá, excelentíssimo juiz, não sei o que lá. Eu não sabia escrever isso. E eu estava numa segunda fase. Aí eu fui fazer um cursinho preparatório, já tinha passado, né? Veja que eu nunca me preocupei antes. É muito louco isso, né? Eu falo para vocês, mas é exatamente como eu vivi. Depois que eu passei, que eu fui, uau, agora eu preciso aprender a fazer petição. Eu nunca tinha feito na minha vida. Porque quando eu me formei, juro para você, quando eu me formei, eu não tinha tido uma experiência de advocacia, porque eu me formei, passei na OAB e já fui estudar. E eu acho que de alguma forma ou de outra, e eu agradeço muito que eu nem sei, não tinha esse serviço de eu não sei como que minha mente funcionava no sentido de vamos resolver isso primeiro, depois eu me preocupo com a segunda fase. Então eu nunca fiz um cursinho preparatório para a segunda fase até de fato ter passado pela primeira vez para a segunda fase. Foi aí que eu fui entrar numa sala para aprender a fazer petição. E era um curso de prática, né? E aí eu lembro que o professor lá falava assim, ó,
Você vai escrever 15 vezes, excelentíssimo juiz, não, excelentíssimo juiz, não. Você pega 15 folhas, e aí depois dessa parte de endereçamento tem a parte de qualificação da petição. O Estado, X, pessoa jurídica de direito público, vírgula, representado pelo procurador do Estado ao final assinado, vírgula, não sei o que dizer, pelas partes. Eu lembro até hoje que foi assim que eu aprendi a peticionar, foi assim que eu pratiquei. Então, tudo é repetição, né? A gente aprende repetindo. Só que a gente tem que saber quando iniciar esse processo. Porque aí depois eu comecei a perceber, por mais que eu gostasse de escrever, como eu falei com a Bruna, mas você gostava de escrever, Alberto, você falou aí, entregou. Eu gostava de escrever, mas eu não sabia escrever uma petição, um recurso, uma apelação, um recurso extraordinário. E eu fui aprendendo tudo ali. E, nunca me faltou nas provas. Eu passei em algumas, claro, fui aprovado em outras, em segunda fase, na parte discursiva. Nunca me faltou a parte formal, ou seja, a escrita. O que me faltava, às vezes, era a compreensão correta da questão, natural, né? Que você vai por uma linha de raciocínio, e isso aí faz parte do jogo. É igual você marcar A e a resposta certa é E. Normal. Mas a preocupação sua em relação a, talvez, a formalidade de redação, disso, daquilo, não vai te faltar quando você tiver o conhecimento. É isso que eu quero dizer. O conhecimento para poder fazer a argumentação é mais importante do que o formalismo de escrever. Sim. Faz sentido? Faz. Todo sentido, porque quando você tem o conhecimento, você passa para o papel, você deslancha, né? Exatamente, perfeito. Então, bota na geladeira da história da redação, foca nas matérias fase 1, 2, 3, simulado de 5%, né, o simulário de fase, mais matérias para dentro, e aí metade do edital estudado, 3, 4 meses trabalhando, estudando, voando, Fernanda. E já as provas saindo, você já vai começar a pipocar nas provas. E aí vai ter um momento, né? Porque eu não estou te dizendo que você vai chegar na prova, vai passar para a segunda fase, ou vai ter a sua redação corrigida, sei lá o quê, e que você não vai se preparar antes. Mas é só porque não é agora, entendeu? Faz sentido? Beleza, faz sentido. Tá bom, então. Te ajudo com mais alguma coisa? Viu? Só isso. Bom, eu agradeço muito, em nome de todos os profissas, porque você nos passa essa capacidade de olhar, né? De detalhar o estudo, de fasear ele, de forma que a gente consiga capturar mais, né? De cada assunto. Eu agradeço muito, Roberto. Eu que te agradeço. Obrigado por ter participado. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, assim como a da Bruna, também ajudou um monte de gente que está nos assistindo. E esse é o caminho, né? Construir tijolinho por tijolinho. E meus parabéns, tá? Pela sua dedicação, sua disciplina, acordar às 5 da manhã. São pessoas determinadas assim que vencem, né? Que não ficam com historinha, né? Com desculpinha. Quem quer vai lá e faz. Quem não quer fica dando desculpa, né? E você está fazendo, parabéns. Em breve a gente vai estar aí comemorando bastante aí novas aprovações. Se Deus quiser. É isso aí. Valeu. Um abraço, Roberto. Valeu, você também, Bom Fernanda. dia. Você também. Sensacional, né? Olha aí, cara, que coisa boa. Já começar amanhã de quarta-feira, né? Dessa forma, com crescimento, né? Com explosão aqui de coisas boas, né? De vamos crescer, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. E antes de eu encerrar, eu quero te lembrar que hoje, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou transmitir a aula 2 da jornada da aprovação. Você não pode ficar de fora, você não pode perder. Se inscreve para a nossa comunidade também do Facebook. Aqui em cima na minha bio tem um link, você já clica lá, já vai ver a aula 1. Se você tiver perdido a aula 1, você não pode deixar de assistir a aula 1, porque a aula 2 vai ser uma continuidade em que eu vou abordar quais são os mecanismos do método 3.1. O que faz esse método ajudar a Fernanda a sair dos 40 para os 80, a Bruna também dos 30 para os 80. Já me esqueci aqui, porque os meninos vão crescendo, todo mundo vai arrebentando aí. Como é que eu consigo, Roberto, alcançar esse tipo de resultado? Eu vou falar mais detalhes sobre o método 3.1 hoje à noite, 8 horas de Brasília. Não esquece, coloque o seu despertador e a gente se vê então mais tarde. Um abraço. Olha aí o Carvalho, sim, sou soteropolitano, cara, formado ali na Universidade Federal, onde eu fiz o meu mestrado, e na Universidade Católica de Salvador, onde eu fiz a minha formação jurídica. Mas
tenho muita saudade da minha Bahia, muito orgulho de ser baiano. Eu lembro que nessa época aí tinha uma escola muito grande, né, de pensadores, né? A exemplo do professor Pablo, professor Pamplona, né, e o Dirley, o Fred Didier, todos esses caras foram meus professores, gente. Olha que bacana, né, eu ter tido essa honra de ter contato com esses caras, o Nestor Távora. Nossa, todos eles foram Saulo Casale, né, juiz federal. Durante meu mestrado eu também tive contato com muitos deles. Fui muito abençoado na minha trajetória, graças a Deus. Tive grandes mestres. Então é isso, galera. Eu te vejo, então, 8 horas, aula 2, os mecanismos do método 3.1, jornada, aprovação. Não esquece de entrar na comunidade, tá rolando já lá um monte de material. Teve ontem caderno de revisão do método, teve live exclusiva na comunidade, vai ser a extensão de um grupo de estudo, como eu disse, né, da nossa jornada. Então a gente vai caminhar para a aula 2 hoje, beleza? Um abraço para vocês e a gente se vê então mais tarde. Tchau, obrigado.